Salve, salve, senhoras e senhores! Como não sei que horas vocês estão assistindo aqui ao nosso episódio, como de costume, fica aqui bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui no nosso Central de Flagrantes, nosso podcast sobre segurança pública e muito mais. Antes de apresentar o nosso convidado absolutamente especial hoje aqui, vou dar aqueles 2 recadinhos que eu sempre esqueço, então vou ter que dar logo no começo. Vai levar o presente aqui para dar para a patroa dele, da Zinzane, e o Super Coffee, que eu fiquei sabendo que agora ele virou marombeiro, vai estar voando aqui nos treinos na academia, a gente vai falar já já sobre isso. Hoje nós vamos receber aqui, não adianta fazer muito suspense, vocês já receberam com certeza aí a foto de quem está aqui, mas antes de mais nada, meu irmão, meu sócio, meu camarada, José Roberto Melo Porto. Não vou nem me atrever a falar o currículo desse cara aqui, que a gente vai ficar aqui metade do podcast só falando disso. É um cara extremamente competente em tudo que faz, defensor público no Rio de Janeiro, autor aí de diversas obras jurídicas, mestre, pós-doutor, doutor, enfim. Se apresenta pra galera aí, meu irmão. Obrigado pela tua presença. Obrigado você. Tamo junto, é uma alegria estar aqui conhecendo esse belo cenário e finalmente fui chamado, né? Já tava ficando deselegante. É porque já na tava verdade, um clima já estranho tava mesmo. ficando com ele toda Ainda hora bem que passava alguém por mim. cancelou e você resolveu me chamar. Eu fico feliz e honrado por isso. A verdade é que o pessoal tava dizendo que eu tava trazendo só o pessoal de prender, traz alguém para soltar. Aí eu trouxe você para ver se a gente consegue fazer esse contraponto aqui, mas vamos conversar sobre isso com calma já já, porque e agora realmente falando sério aqui, é por óbvio que um podcast que se propõe a falar sobre segurança pública, atuação da polícia em diversas áreas, combate à criminalidade, enfim, tudo que envolve a segurança pública de maneira geral, tem que também ouvir aqueles que atuam de frente com esse tipo de pauta também, que é a defesa, que é a Defensoria Pública. Eu acho que tem aí, óbvio, lugar de fala, porque muito, porque está atuando o tempo inteiro em contato, e a gente vai falar até sobre isso, sobre como você aborda determinadas situações na sua atuação como defensor público, mas antes disso, vamos começar efetivamente do começo, né? Por que surgiu essa vontade de ser defensor público? E se foi uma vontade de ser defensor ou caiu por acaso no carro, como é que foi isso aí? Foi meio circunstancial isso, porque eu entrei na faculdade, pensava em fazer concurso. Sempre pensei em fazer concurso, tanto que eu nem estagiei em escritório nem nada, né? Só estagiei. Aí no quarto período da faculdade, nas férias do terceiro para o quarto período, que era 2010, tava rolando a Copa do Mundo em 2010. Minhas preocupações naquela época, Vitor, era o seguinte: comer de 3 em 3 horas e malhar. E ver a Copa do Mundo, era só isso que minha capacidade conseguia alcançar. Então eu fui malhar 2h30 da tarde entre um jogo e outro, lá no condomínio da minha mãe. Entra um cara com uma tatuagem aqui do Vasco, bermuda, camisa de malha, malhando. Eu fui lá revisar com ele supino. Aí eu tava conversando com ele e aí ele falou: tu fez judô com meu filho e tal. Aí ele me conhecia, sabia quem eu era. E aí eu descobri que ele era defensor público, era o Marcelo Machado, que é professor de processo penal. Morava no mesmo condomínio na época. E ele falou: pô, tu quer estagiar comigo? Voluntário e tal? Vai lá. Aí no primeiro dia de aula do quarto período de faculdade, quando começou eu ter aula de processo, né, TGP, foi o dia que eu comecei a estagiar também na Defensoria Pública. E aí comecei lá no júri, segundo tribunal do júri. Comecei com ele como voluntário, depois fui efetivado, abriu vaga. Fiquei lá um tempo, depois fui para a Vara Civil, fiz intercâmbio, voltei e fui para a Câmara Civil. Então eu só estagiei na Defensoria, ainda que em várias áreas. E eu gostei do trabalho, sobretudo no júri. Não é uma coisa que seria de repente óbvia para mim. Eu, assim, defender alguém no júri não seria óbvio, né? Mas eu gostei, porque eu percebi claramente ali que várias acusações eram excessivas mesmo. E eu gostava da dinâmica do júri. E gostava de falar, eu cheguei a fazer vários júris, assim, como estagiário, deixavam eu falar e tal, me divertia. Era legal, né? É a coisa que eu mais gostava de fazer, acho que é a que eu mais gosto de fazer até hoje. E aí, eu gostei da defensoria. Aí tinha aquele ponto prático. Aí, enfim, eu nem fui advogado, estagiar em escritório, coisa que hoje eu indicaria para o meu filho, assim, ainda que quisesse fazer concurso, eu falaria para estagiar o quanto antes. E em várias áreas também, acho que edifica, assim, humanamente mesmo. Nem que seja só, foi só um perrengue. Ok, já é alguma coisa. Ter que se virar, né? Acho que já ajuda. Mas enfim, eu fiquei sem uma defensoria no último ano, eu saí, já comecei a fazer cursinho paralelo à faculdade, fiz meu caderno e depois que eu me formei, comecei a estudar. E aí, o que acontece? Ia ter uma prova da defensoria, eu me formei em 2013.2, né? Final de 2013. Ia ter uma prova da defensoria que tava para sair ali, ia ser abril, março, abril, na teoria. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo o que eu posso. Entrei até num curso intensivo na FESUDEPERJ.
E, vou fazer tudo o que eu posso e vamos ver. Só que essa prova foi adiando por questões políticas lá na instituição. Essa prova foi ser em janeiro de 2015. Então, um negócio que, assim, se fosse na data que 2 anos. estava prevista, eu não teria passado, provavelmente. Acho que seria muito difícil. E aí eu foquei na defensoria porque não exigia tempo de prática. Então, era eu defensoria ou procuradoria, e eu, pela minha experiência, eu achava que queria mais defensoria. Procuradoria, não gosto tanto das matérias e tal. Só um parênteses aqui para explicar para a galera que não entende tempo de Tá. prática, é porque alguns concursos exigem tempo de prática jurídica. Você tem que comprovar Formado, né? Pode formar. de pós-formado, você tem que MP, comprovar. juiz, tem que ficar 3 anos de formado. Delegado agora também exige 3 anos de prática. Exatamente. Defensoria antigamente não exigia ainda, é assim? Não, aqui no Rio. Tem defensoria que está exigindo, outras não. Enfim. E aí eu foquei na defensoria por conta disso, fundamentalmente. Trabalhei lá, gostei. E tinha a questão da prática, então foi uma coisa muito natural, assim, para mim. Sabe? Eu pensava em ser defensor e aí foquei nisso. Eu comecei a estudar para defensoria, que não são as mesmas matérias que seria praticamente para delegado. Se Também tivesse não aberto teve para prova de delegado. Teria feito. Tinha uma época ali, meu cunhado passou no concurso de 2012, né? E eu acompanhei isso. Ele também tinha acabado de se formar, deu um gás. Ele se formou em 2012. Ou 2011. Se formou, ficou só estudando. E aí, eu lembro que ele ficou numa discursiva, recorreu, acho que foi administrativo, entrou, passou. Pô, foi uma conquista, assim. Lembro que eu falei, pô, a vida tá resolvida, né? Aqui no Rio. E aí, eu pensava nisso, mas não abria, né? Só foi abrir em 2021. É, loucura. Se não abre no Rio. Mas assim, se esse concurso tivesse vindo comigo formado, com certeza eu teria feito. Acho que eu teria passado, assim, se eu tivesse com o meu nível de estudo, eu teria passado, que as matérias são as mesmas. Sempre gostei muito de penal, processo penal. E seria delegado amarradão. Assim, eu teria sido. Teria, porra, me realizado passando esse concurso, assim. O Zé é um cara que, em certos aspectos, assim, é bastante pragmático. Eu admiro muito isso nele. Irmão, a questão é a seguinte: são tais matérias e tais matérias. Concurso é isso, vai pagar X Não de faço salário. problema. Vambora, vamos fazer aqui. Qual é o negócio? Eu Vamos encarar e faria. fazer. Eu faria. Esse purismo, acho que não. Caramba, é óbvio que tu pode ter uma inclinação de querer mais uma coisa ou outra. É óbvio. Delegado, então, pô, é óbvio que você vai demandar. Se você tiver um tino mais policial, mais operacional, né? Gostar dessa etapa, tu vai ser muito mais realizado do que muita gente que eventualmente não tem isso, mas que também toca a vida inteira trabalhando, trabalha dignamente, bem, de repente tem grandes resultados, né? Mas o cara não tem aquele perfil que a gente fica imaginando, idealizando para delegado. Mas claro que tu pode ter uma outra escolha, uma outra coisa que você gostaria mais de fazer. Eu falava, eu jamais seria promotor. Mas, amigo, eu acho, assim, depois que tu começa a trabalhar, os 6 meses de trabalho, você percebe que no fundo, nas condições normais, todo mundo trabalha um pouco junto, assim. É, lógico. Eu faço audiência com o mesmo juiz, com o mesmo promotor, sabe? E a gente vai trabalhando junto. E sinceramente, chegando às mesmas conclusões, assim. Às vezes eu tô mais convicto até de que o cara tem que ser condenado. Às vezes o promotor tá mais convicto, menos convicto, sabe? É engraçado, assim, são perspectivas. Então todo mundo meio que tá ali comungando da mesma dinâmica, né? Porque eu faço, sei lá, 6 audiências de tráfico no mesmo dia, de roubo, né? A gente já tem ali um modo de proceder. Então, eu acredito que tem um pouco disso. Todo mundo trabalha um pouco junto, sabe? Então, acho que é muito difícil alguém passar num concurso desse, ainda que não seja a carreira dos sonhos, e depois ficar muito decepcionado. Eu acho difícil, sinceramente, assim. Eu lembro de muita gente que eu fiz depois de Defensoria do Paraná, passei. Rio Grande do Sul, passei. Teve de Minas, na época, eu não fiz por causa do tempo de prática. Esse pessoal que tava passando foi o mesmo pessoal que passou aqui comigo no Rio. Mas tinha um ou dois amigos meus que estavam muito bem, tinham passado em outras, e no Rio não passaram por assim. Eu tinha que tirar 5, tirou 48,5. Aquele esquema que, cara, é um super detalhe na correção, sabe? Fator incontrolável. E eles, logo depois de abrir uma prova PMP do Rio, eles fizeram e passaram. Sabe? Engraçado. Para quem pensa de fora, mas são coisas opostas. De fato, as posições, muitas são opostas. Tem que ter um estudo específico. Isso prova que não é bem assim. A base dá 90% do estudo. É claro que você vai parar uma hora-traresta, e eu já sabia a posição da defensoria e a posição do outro lado. Então é óbvio, numa prova você vai... Essas provas de lado, então, né? Um MP, que tem acusação, e o outro defensoria que você é defesa, você já sabe logo que você tem que sustentar, né? Você que mandar magistratura, que no fundo é tu adotar o entendimento dos tribunais superiores um pouco, né? Então você cria uma bagagem que eu conheço gente, amigos que passaram para defensoria, Ministério Público, Procuradoria, magistratura. Isso
Isso acontece assim, né? Acontece. Então o pessoal idealiza muito que tem que ter um estudo focado, ou que são coisas muito diferentes, ou que eu tenho que ter uma vocação muito clara. Acho que são coisas que complicam muito a cabeça de quem está começando a estudar. Sinceramente, acho que na prática você tem que formar uma boa base e entender bem a matéria. Tá sabendo bem a matéria? Beleza, agora, talvez agora você comece a entender, sei lá, qual lado eu gosto, o que eu gostaria de trabalhar mais. Ah, não tem essa preferência. Ótimo. Eu acho ótimo quando me perguntam, eu não tenho preferência. Maravilha. Entendeu? Constrói uma bela base e vamos ver o concurso que vai abrir, cara. Imagina se eu quisesse, eu quero ser delegado do Rio. Eu ia ter ficado Pô, que nem foi você. mais ou menos o meu caso. Entendeu? Imagina, se eu ficar só quero isso. Ninguém sustenta isso por muito tempo. Você teria feito em outros lugares. É o que você Foi o que eu fez, fiz. as circunstâncias da vida. E enquanto tem gente que acabou de se formar, abre o concurso, dá o gás e passa. Então a gente tem que estar um pouco aberto aí se quiser fazer Mas aí, a inclusive, vida tu andar. fez a prova para a Defensoria do Rio, antes fez para Paraná Então, aí. eu me formei em 2013.2 na UERJ, que na UERJ significa mais ou menos fevereiro de 2014. Então minha colação foi dia 29 de janeiro de 2014. Eu fui o apresentador da colação. Eu lembro que no final falava o seguinte: a partir de amanhã, quem vai advogar, quem vai estudar para concurso está desempregado. Aí fechava a cortina. Nessa hora eu falei: caraca, agora oficialmente eu estou Tô desempregado. desempregado. E aí, eu lembro de ter um campeonato lá na UERJ, sei lá, eu devia estar no sétimo, oitavo período, não lembro, de futebol lá. E aí organizaram, todos os times, os períodos organizaram. Eu lembro que tinha lá, acho que uma garota que estava comentando, assim, ela tinha acabado de passar para MP. E ela estava comentando, falando, tem que estudar 12 horas por dia, todo dia, por 3 anos. Cara, isso pra mim era um negócio assim, impensável. O principal medo para estudar para concurso era como é que eu vou conseguir sentar e estudar o dia inteiro se eu não fiz isso dos últimos 5 anos, sabe? Eu tinha muito medo de não ter conseguido ter a disciplina e a concentração. Eu lembro que eu rezava antes de estudar uma oração lá de São Tomás de Aquino, que dava um pouco isso, assim. A oração era muito boa, sabia? Muito boa essa oração. Mas é curtinha. Mas assim, o que eu pedia para Deus era para eu ter disciplina. E eu lembro que o primeiro dia que eu estudei foi uma sexta-feira. Eu falei, vou pegar o caderno de Direito Administrativo do Rafael Oliveira. Comecei a ler, meu amigo, marcar e revisar. Fazer revisão interna, né? Porque eu sabia que era estudar por causa do colégio. E aí eu estudei até 6 e pouco da tarde, fui comer pizza com a Carol, lá no Mandala. Mas foi o primeiro dia. Aí sábado também, domingo também. E eu nunca tive problema com essa questão da concentração. Claro, depois do almoço não rende tanto. Sim, às vezes faço intervalo que não deveria. Sim, mas eu acho que o medo a sensação de eu tenho muita matéria para aprender, eu tenho um atraso tremendo, eu quero que a minha vida ande. Esse conjunto me fez, cara, sentar e estudar o tempo que eu tinha, que era muito, graças a Deus e as minhas possibilidades. Não entendo uma pessoa que diz que quer passar no concurso e não consegue fazer isso acontecer. Porque no fundo, sabe o que é isso? A pessoa está confortável no momento dela atual. Eu fiz um post. Claro que eu também queria, porra, se eu perguntar, um tempo atrás eu pensei, eu bem podia fazer um concurso para procuradoria, para poder advogar. Financeiramente na minha vida ia abrir uma nova frente, que eu acho que hoje poderia ser relevante e me ajudar a criar meus 150 filhos. Eu pensei nisso. Pensei mesmo, tive época que eu pensei Inclusive, eu não muito. apresentei aqui no início ele como pai, dita, porque eu não sei, essa atualização de quantos filhos pode mudar de Eu não sei uma hora quando vocês para estão outra. assistindo. Mas, cara, eu pensei nisso mesmo. E aí e até abriu para PGM. Liguei pro Rafael Oliveira, fui lá na casa dele e me deu o manual daí. Eu conversei, né? Pô, Rafa, faz sim. Cheguei em casa, abri o manual, vou ler licitações. Não, sacanagem, li umas 5 páginas, falei, não tem condição. Não, eu não vou voltar a estudar para concurso. Eu falei, cara, tem outras frentes na vida, entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu consigo sobreviver do jeito que eu tô hoje. Eu não tenho um projeto, um sonho tão pesado de ser procurador. Eu acho, sinceramente, que eu gosto mais de ser defensor, mas circunstancialmente seria melhor, assim, tô sendo 100% sincero, financeiramente, hoje. Então não era uma coisa que valia a pena para eu criar A um ponto de fazer constrangimento na minha você, vida. Eu claro. acho que, assim, na época que eu estudei para concurso, era ou estudar para concurso ou nada, sei lá, eu não estava cômodo com aquilo, eu tinha tudo em casa, mas eu queria fazer minha vida andar, sei lá, era o próximo passo da minha vida, sabe? Eu já estava num atraso tremendo, eu não cogitava ficar muito tempo naquilo. E claramente, e aí beleza. Aí, isso foi fevereiro, 29 de janeiro de 2014. Abril de 2014, abriu a prova técnica superior de lista da Defensoria do Rio, que era o analista da Defensoria do Rio, que na época pagava R$ 3.000 líquido. Hoje tá pagando melhor. Em frente à minha casa. Fui lá fazer. 80 questões. Tirei 48.
Não tinha estudado administrativo, não tinha estudado consumidor, caiu tipo fato e vício do produto, assim, eu não sabia a sabia. diferença, chutei e errei. Não tinha estudado. Tirei 48 e 80. Boa notícia que eu passei, porque ele só precisava tirar 40. A má notícia que eu passei em 1270. Eu falei, meu amigo, estrada é longa, o asfalto é quente. Vai ser ruim. Continuei estudando. Chegou agosto, 3 de agosto, que era o dia que meu pai tinha morrido. 3 de agosto de 2014, foi a prova da Defensoria Pública do Paraná, primeira fase. Tinha 9 mil e tantos inscritos. Fui lá em Curitiba fazer. Fui fazer. Cara, nesse tempo, eu fiquei lendo meus cadernos e estudando, tentando decorar os cadernos. Ponto, só isso que eu fiz. Eu cheguei na prova, fui E fazer a comeu pizza prova. com a Carol. Pizza, isso aí. Estudou pizza com a Carol, repetiu É eternamente, isso, não até a tinha data da muito mais. prova. Nem lembro de tanta pizza, assim, se eu disser. Provavelmente tinha muita comida de casa mesmo. E aí, cara, fazer essa prova, a sensação que eu tive foi, ué, tô entendendo. Fui fazendo, me senti bem na prova. Cheguei no hotel, saiu o gabarito, fui dar aquele confere, sei lá, tirei 80 e pouco de 100. Foi bem. Um amigo meu que tinha ido comigo fazer tinha tirado bem menos, assim. Ele tinha sido da minha turma. Então, depois eu descobri que eu fui o 14º na primeira fase, tirei a 8ª maior nota. Eu não imaginaria que isso fosse acontecer ali. Aquilo ali pra mim foi um fluxo de, cara, vai dar. E setembro era a segunda fase. Então era assim, pra mim, eu lembro que o Porto estava jogando a Champions League, eu tinha o calendário de até 2 jogos da Champions League e até a primeira prova. Então, cara, eu fiquei estudando que eu acordava às 5, 6 horas. Eu lembro que eu ia parar de estudar e tava o Flamengo jogando no segundo tempo. Assim, eu lembro um dia claramente que tava no segundo tempo do jogo do Flamengo, que na época também não era nenhum transtorno perder o jogo do Flamengo. 2014 era um sofrimento, era Rafael Vaz. Deus me livre. Não sei o que era aquilo. Era um negócio, cara, era melhor não ver. Mas assim, segundo tempo era a hora que eu tava parando pra. Por quê? Porque eu falei, cara, daqui a um mês e meio tem uma prova. Tudo que eu puder fazer até lá. Eu lembro que eu marquei o código, criei meus critérios de marcação e fui fazer a prova. Quando eu fui fazer a prova, te falei, né? Na véspera da primeira, era uma peça, 8 questões de 25 linhas, em 4 horas. Era uma coisa matematicamente, assim, assombrosa a prova. Uhum. E aí na véspera da primeira prova, que a peça era de penal, eu lembro que eu entrei numa neura de, cara, vai cair revisão criminal no GCRIM. Que tem uma discussão se cabe. Liguei pro Marcelo Machado, liguei pra um monte de gente, falei, Marcelo, qual é a peça que cabe? Ele, pois é, nem sei, meu irmão. Sabe, assim, eu entrei numa de, cara, a prova é muito difícil, todo mundo que tá aqui tá muito preparado. Chegou lá, caiu um agravo em execução, as questões eram, cara, completamente dentro do meu material. Eu entendi as questões, o método que eu tinha botado de marcação, eu lembrava várias coisas na hora lá na correria aqui. Fiz a prova bem. Semana seguinte fiz a outra prova bem. Só que nessa primeira prova de penal e processo penal, a banca que estava organizando tinha as folhas de resposta da peça e as questões, que era 25 linhas para cada uma, só tinham botado 25 linhas para as duas. Então, sim, claramente tinha um problema de organização, mas, meu amigo, Dani, sei lá, A, B, assim, eu escrevendo minúsculo até a última linha. Aí eles anularam essa prova da discursiva. Não, a das questões. A peça valeu. Então eu fui em um mês, 3 finais de semana pra Curitiba. E beleza, isso foi agosto. Acabou. Setembro teve a primeira fase da Defensoria do Rio Grande do Sul, também era 5.000 inscritos. Fiz a primeira fase, normal. Passei também, tirei 79, eu acho, tipo assim, na brilho, normal, sem grande brilho. Aí fiquei, cara, quando vai sair do Paraná? Aquele resultado não tinha resultado. Isso foi setembro. No outubro, novembro, nada. Dezembro, a Carol tava em Nova York, viajou com a mãe dela. Cara, e eu estudando pra prova do Rio, que marcaram pra janeiro. Quase um ano depois. Eu já sabia, cara, não tinha mais nada pra aprender nesse momento. Nada. Era só revisar meu material, assim, atualizar informativo. Não tinha mais nada dentro do escopo de defensoria pública que eu tivesse que aprender. Sabe? Não tinha mais nada. Era só revisar. E aí, pô, eu indo pro centro ali em Copacabana, na Atlântica, eu, pô, ficava dando F5, né? Eu botei F5 e saiu o resultado. Eu falei, caraca, saiu o resultado. Aí meti um buscar, escrevi meu nome. Dei um enter. Aí apareceu logo, assim. Logo no Eu início. tava em segundo. Não acreditei naquilo. Eu tava em segundo, tinha ido pra prova oral, pô, passei praticamente. Uma prova que eu fiz, meu primeiro concurso, tava pagando, cara, eu lembro na época, 27 mil líquido, porque Pô. tinha tido uma discussão na época da emenda constitucional, mas administrativamente incorporaram um subsídio, depois teve um retrocesso, dor de cabeça, mas assim, tava pagando bem pra caramba. Era o segundo concurso da Defensoria do Paraná, então eu ia trabalhar na região metropolitana de Curitiba. Pô, menos de um ano de formado, eu tava indo pra prova oral, eu ia passar. Eu tinha 23 anos, né? 23 anos, ia fazer 24 ainda. Aí,
Cara, eu lembro desse dia, eu liguei pra Carol, tava jantando, meu irmão, choramos pra caraca, não acreditei. Tipo assim, resolvi minha vida, inacreditável naquela época. Eu nunca acreditaria se me contassem isso. Nunca acreditaria. E beleza, aí eu fiz a segunda fase também, acho que foi em novembro, do Rio Grande do Sul. Aí, cara, fiquei em primeiro já. Eu já tava em primeiro na segunda fase do Rio Grande do Sul. Do Paraná, eu tava em segundo lugar. A prova oral foi no começo do ano. Aí eram 10 bancas, eu tirei 9, 10 e um 9. Cara, aí eu sobrei, assim. Aí, depois da prova oral, eu fui pra primeira, por causa dos títulos eu caí pra segunda. No Rio Grande do Sul, fiquei em primeiro na discursiva, oral, depois tribuna que teve, títulos, Tem prova tudo. de tribuna mesmo. E aí veio a prova do Rio, eu fiz também, primeira fase. Cara, tem uma história muito Mas boa. já tava trabalhando lá quando começou? Não. Eu passei. Eu ia ser o primeiro a ser chamado nas duas. E, cara, tava num limbo naquela época, que foi um pouco da crise do Brasil. Aí veio impeachment da Dilma, tinha uma crise política, esse momento era ruim demais. 2014 foi Dilma e Aécio, assim, depois com aquela estabilidade. Eu lembro que no meio disso, aí começa aquela comissão de aprovados para ser nomeado. Sim. E a Defensoria lá era o segundo concurso. Pô, era uma instituição que Tava não tinha pegando no autonomia que tranco deveria ainda. ter, não era prioridade para o governo. Eu lembro que eram dois governadores. Um falava, não, a defensoria não é prioridade. E o outro falava assim, defensoria? A gente não tá na Suíça, não. Eu juro, era essas entrevistas. Então, assim, perspectiva de nomeação. Justamente porque não tá na Suíça que tem que ter defensoria, né? Mas o... E aí ninguém... Assim, não chamava. E nessa época, cara, eu lembro perfeitamente, assim, eu não aguentava. Eu lembro de eu descendo do meu quarto, assim, tomar um café de tarde. Falava, vó, não aguento mais. Eu quero ser nomeado pra trabalhar no fim do mundo. Sabe, eu só quero sair daqui, eu não aguento mais essa rotina. Eu já passei, tá? 2 concursos em primeiro. Sabe? É um negócio inacreditável. Mas, ao mesmo tempo, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu passei na Defensoria do Rio, fui fazendo e fui passando. Se eu, de repente, tivesse tido que estudar e trabalhar, ir para outro estado, ia ter um desafio. Provavelmente teria passado, porque eu já tinha uma base muito boa, mas, sabe, assim, Mas isso que eu ia te perguntar, será pra que mim foi o você... melhor dos mundos. Eu me senti nessa época, cara. Sério, quando eu vejo isso, a prova ia ser em março. Foi em janeiro. Antes disso eu passei. Só abri o estado, sabe, bom pra mim. Eu passei, fui bem nas provas. Cara, quando eu juro por Deus, eu me senti assim, meu irmão, parece que Deus tá condicionando o mundo do jeito bom pra mim. E eu me sinto um pouco isso ainda. Quando a gente tem essa relação com Deus, parece que assim, ele tá ajeitando tudo pra ser o melhor possível pra gente. É porque Mesmo quando não tá dando certo. se tivesse passado, eu sei, o Zé, como, assim como é um cara absolutamente apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas já estava no limite ali do estudo para concurso, foi mais ou menos o que eu vivi nessa minha estrada aí de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Tu acha que se, por acaso, tivesse tomado posse, ou em um ou em outro lá, e o concurso do Rio demorasse uns 6, 7 meses assim, tava arriscado tu ficar ou não? Eu acho que se minha mãe tivesse roda, Vitor, era um ônibus pra minha mãe. Não adianta nada esse ser. Cara, eu ia querer voltar pro Rio, porque é um Ia negócio querer. que o concurso já existia. Mas aquilo que tu ficou de anos e anos esperando, cara, isso é. Hoje eu não aguentaria estudar pro concurso. Agora, realmente, o fator voltar pra casa. Talvez seja uma motivação. Teve muita gente que fez isso. Tem gente que passa em bons concursos, cara, em São Paulo, mas o cara fica querendo voltar, com aquela pulga atrás Foi da o que aconteceu orelha. comigo, pô. É difícil, tá? É difícil. Eu não sei. Eu não sei. Isso aí não tem resposta, né? Mas eu Eu acho. agradeço por ter passado pra cá, tomado posse aqui. Assim, é um nível de cuidado que minha vida foi muito redonda. Eu fiz tudo que eu pude. Tudo que eu pude. Eu não. Sabe? Porra, Vitor, sabe uma parada aqui? Meu irmão tava fazendo em 2014, esse primeiro ano, que era o ano que eu mais estudei, evidentemente. Meu irmão tava fazendo intercâmbio no segundo semestre, foi pra Miami, pela faculdade. E no final do ano, dezembro ali, o final de novembro, a minha mãe ia buscar ele lá. Então eu tinha comprado passagem pra mim e pra ela pra ir lá, Miami, uma semaninha e voltar. Cara, sinceramente, eu não tinha mais nada pra aprender. Mas eu lembro que assim, eu fiquei numa dúvida se eu não ia. Aí eu desisti, não fui. Sabe por quê? Porque eu falei, cara, se eu for essa semana, eu voltar, eu fizer a prova daqui a 2 meses e eu não passar, eu vou falar, porra, eu podia. Aquela Certíssimo. semana eu deveria ter estudado. Claro. Hoje eu olho pra trás, eu tenho Óbvio que certeza podia ter ido, que não ia claro. ter feito diferença. Mas era esse meu nível de É neurose. claro, pô, lógico. Sabe, a única coisa que eu queria era, eu vou fazer essa prova do Rio. E, meu irmão, eu não tenho nada pra ter feito diferente. Eu não tenho nada pra me arrepender aqui no meu.
Nada. Eu É fiz senso tudo de que eu podia, merecimento, é cara. senso de merecimento. Você entra na sala, beleza, todo mundo aqui na segunda etapa, todo mundo tá voando, mas ninguém fez mais que o pai aqui. Até lamber É código eu isso. lambi. É isso, pô. Só passa aqui e faz essa porra. A verdade é essa. Quando a gente olha pra trás depois já aprovado, a gente realmente Lógico chega e que não fala, precisava. pô, não precisava disso e tal, mas e aí? Lá na hora, tu vai fazer isso? Vai se garantir dessa maneira? Eu não. Tem um amigo meu em Minas Gerais, promotor hoje em dia, ele me dizia isso assim com frequência no final na reta final do concurso do Rio, Vitor. Não tem possibilidade de tu não ser aprovado. Se tu parar de estudar hoje, tu vai ser aprovado. E se realmente eu tivesse parado de estudar ali, naquele momento, feita a prova, eu teria passado. Mas só passa realmente quem se entrega all in, como a gente costuma dizer. Cara, eu fiz tudo que eu podia ter feito. Eu acho que é isso que nos cabe. Recentemente fiz concurso para professor da UERJ, que era outro projeto que eu tinha, outro sonho que eu tinha. Cara, esse concurso foi editado em 2021. O concurso foi em 2024 em janeiro. Foi adiado várias vezes. Assim, eu tinha material de aula de TGP. Eu me propus e falei, cara, eu vou ler tudo que eu puder. E tinha muita gente boa fazendo concurso. Muita gente boa. Mas eu falei, cara, e agora? E era uma coisa diferente, porque financeiramente não ia mudar muito minha vida. Não era essa a prioridade. Eu tinha 5 filhos, né? Tocava os cursos, trabalho em defensoria. Eu não tinha tempo. Eu lembro de eu fazendo audiência no júri entre uma e outra, lendo o livro do Fux, o curso aqui, e marcando. Marcando. Tipo assim, cara, aproveitando cada minuto, na hora que eu não queria. Acordava mais cedo, ia dormir mais tarde, sábado à noite, lendo o livro, catalogando aquilo. E foi uma hora que eu falei, mas assim, e hoje eu olho pra trás e falo, não tinha como eu não passar. Era impossível que alguém tivesse feito mais do que eu. Era impossível, cara. Saiu o livro do Barbosa Moreira, tinha lá 9 livros dele. Eu já tinha lido vários. Saiu a nova edição, eu li todos. Eu resumi todos, eu complementei todos, eu li tudo. Tem vários livros que eu não li, mas eu fui ler Carnelucci, aqui, ou Venda. Meu amigo, eu falei, eu vou estudar tudo que eu puder. Minha missão é constranger, sabe? É saber ao máximo mesmo. E eu fiz a mesma coisa. Várias vezes eu pensei em desistir. Falei, cara, isso aqui tá complicado pra mim, assim, não aguento mais. Não dá. Minha vida adulta não dá pra fazer o que eu gostaria. Mas eu fiz tudo que eu podia. E aí, no dia que eu acordei, aí olha isso, cara. Cara, inacreditável. No sábado à noite, eu tava fazendo plantão noturno. De sábado pra domingo, a própria segunda de manhã. Sábado pra domingo. Estudando no plantão. Depois tudo acabou, de madrugada, estudando, morto. Cara, aí do sábado pro domingo, eu comecei a ficar com febre. Domingo cheguei em casa, eu ia acabar de revisar. Amigo, não deu pra fazer nada. Eu não tinha nem vadimeco. Eu falei, mãe, arruma um vadimeco, compra pra mim. Eu fiquei na cama aqui, cara. Eu falei, cara, que você fala que não tem condição de sair febre pra caraca. Mano, banho quente, febre pra caramba. Acordei segunda. Meu irmão, não tinha condição de ir na cozinha. Eu falei, cara, hoje não tem condição de fazer nada. Eu pensei em desistir na segunda de manhã. Eu falei, cara, não dá pra desistir agora. Esperei pra caraca isso, fiz tudo. Eu vou lá fazer essa porcaria. Meu irmão, tomei 2 Novalgina, Biprofenid. Fui lá pra UERJ, enjoado pra caraca. Tomei Vonal, febre. Tomando de Novalgina de 4 horas, fiz a prova. Tive que esperar pra tu ler a prova. Aí na quarta, na terça, a mesma coisa. Na quarta, que era a prova de aula, também. Arrumando os títulos, que é uma coisa infinita, assim, que tu deixa sempre pra última hora. Febre. Quando acabou minha prova de aula e de títulos, eu tinha sido aprovado, cheguei em casa, 39 de febre. Meu Novalgina, eu fiquei de cama até domingo. Cara, E era dengue. Meu irmão, assim, esse nossa. concurso foi tipo assim, o epicentro do perrengue. Mas eu falei, meu amigo, agora eu vou fazer isso, eu vou até o final, não interessa, sabe? Eu tive 1000 razões pra desistir. Então, eu sei quanto custou isso. Porra, custou muito mesmo. E pra mim significa muito que eu quis fazer concurso pra UERJ, cara, porque é a nossa casa e assim, a UERJ só tá onde tá, como qualquer outra instituição. Ela só tá onde tá por causa das pessoas que se sacrificam pra fazer ela estar ali. Porque o Fux não precisa ser professor da UERJ, Barroso não precisa ser professor da UERJ. Os meus professores de processo PC da Ala Luiz não precisam ser professor da UERJ. Mas eu sei quanto esses caras me inspiraram, sabe? E eu vou estar nesse nível o mais próximo que eu puder e corresponder. Então eu fiz tudo que eu podia pra isso, cara. Eu estudei muito. E hoje, olhando pra trás, eu falo, cara, não tinha como não passar. Impossível que algum dos outros que eram muito bons tivesse feito isso. É impossível que alguém tivesse estudado mais do que eu. É impossível. É impossível. Assim, realmente, sabe, isso é prazeroso, assim, cara. Talvez as pessoas que não começaram a estudar, pô, é insuportável estudar, mas assim, chega uma hora que a gente começa a ter prazer de falar, porra, eu conheci no Estudo para Concurso a minha melhor versão. Eu nunca imaginei que eu ia passar em primeiro lugar no concurso, nem pro vestibular eu cheguei perto disso, sabe? Mas quando a gente passa, eu lembro que me deu uma autoestima aquela aprovação no Paraná.
Pô, no Rio Grande do Sul, que eu falei, cara, eu sou capaz de tudo, sou capaz de escrever livro, de fazer mestrado, dar aula, eu sou capaz de tudo, pô. É só dar o meu melhor, assim, e Deus me ajuda. E é verdade, assim, e se eu olhasse pra hoje o que eu já fiz, olhasse pra trás, nessa época, e falasse tudo que eu ia fazer, tudo que eu fiz, é inacreditável, cara. Muito desproporcional, assim, É, sabe? não é desproporcional porque eu conheço ele de Não, perto e mas é sei o quanto ele desproporcional, entrega. assim, Deus me, pô, me. É entrega, irmão. Você entrega tudo 100% em tudo que você faz. O É, mais ou resultado não pode ser menos, eu sempre diferente. acho que dá menos, é que tá A longe do gente sempre acha, 100%, a gente mas, sempre acha. Mas deixa eu sei lá, aproveitar o cara, gancho aqui que você citou alguns ministros. Como é que foi essa estrada para. Beleza, tomou posse, defensoria e tal, mas você foi assessor de ministro do Supremo também. isso é Primeiro, legal como é essa que chegou história, lá e cara. qual é a diferença principal assim que você viu de atuação como defensor público nessa Sim. condição e no dia a dia da defensoria? Cara, eu lembro que eu passei em 2016, entrei no mestrado em 2016 junto com a UERJ, junto à defensoria. Então fazia curso de formação, eu tinha que ter aula à noite no mestrado, ia trabalhar em Araruama e tinha disciplina no mestrado. Aí eu tinha que ir pra UERJ de manhã, sair correndo. Pegava uma missa meio-dia em Niterói, conseguia sair correndo, chegava na audiência em Araruama, tinha audiência até tarde, voltava pro Rio, porque eu tinha aula no dia seguinte, assim, um negócio inacreditável. Do dia que eu passei até hoje, eu não tive um descanso. O meu primeiro salário, eu lembro que eu recebi, eu fiz um Pix pra toda a Skinny. Não era Pix. Nem o meu dinheiro eu consegui guardar pra mim, sabe? Porque eu já tava gastando com casamento, assim, e muito menos descansar, aquela qualidade de vida do concurso. Às vezes eu penso, Pedro, lembra quando eu idealizava o concurso? Porque eu via muita gente assim na época, não sei se isso ainda é possível, mas assim, cara, de manhã eu vou acordar, eu vou, sei lá, pra academia, vou pra praia, aí depois eu almoço, vou pro centro, trabalho, volto, tranquilo. Meu irmão, eu nunca tive isso. Com esse negócio de conciliar as coisas, eu agradeço a Deus por isso. E só esse fator o mestrado junto, lembro quando eu fiz a prova do mestrado, tava no meio ali, eu tinha aprovado, tava aprovado Paraná e Rio Grande do Sul. Aí o Dala falou comigo, vai abrir prova do mestrado, por que que você não faz? Cara, eu tava num momento ali que era bom, porque tava entre as fases do Rio, eu não tinha muito mais o que revisar, tava no momento de esperar. Eu peguei a bibliografia e li um monte de coisa que era diferente, assim, então pra mim foi até ser É. prazeroso, sabe? Vou ler coisas que eu não fiz no meu caderno. Estudei pra caramba também. Aí passei, e eu lembro que tinha entrevista no mestrado, nessa época eu tava aprovado pro Paraná e pro Rio Grande do Sul, não sabia se eu ia pro interior do Rio Grande do Sul ou pro Paraná. Eu tinha esperança de passar pro Rio. Aí perguntaram, mas como é que você vai fazer? Eu falei, não sei, só sei que eu vou fazer. Né? E graças a Deus eu passei pro Rio, também posso tudo junto. Então minha vida sempre foi conciliar coisa e por isso eu ouvi muita gente falando que eu com certeza não trabalhava em defensoria para conseguir conciliar. Como é que lança livro? Eu lembro que eu lancei um livro numa obra coletiva que eu tinha 2 capítulos meus, que eu lembro perfeitamente como eu fazia. Eu acordava às 5h30 da manhã, ficava estudando, escrevendo, aí ia pra missa às 7, lá em Araruama, voltava, ficava amanhã lá escrevendo livro, ia pra defensoria, fazia audiência, ficava até de noite tocando os processos. Era assim que eu fazia. Eu não sei como eu fazia. Eu tenho certeza que todas as pessoas que me criticaram por uma alma pequena poderiam fazer também. Não é que eu escrevi um vade-mecum. Eu escrevi um artigo de 10 páginas. Qualquer pessoa pode escrever um artigo de 10, 15 páginas, se quiser. Eu não acho que deva querer, sinceramente. Hoje eu não tenho nem mais saco para escrever tanto artigo quando eu queria naquela época. Mas essa alma pequena do, pô, se essa pessoa faz isso, que não é nada demais, não pode estar trabalhando no resto, isso é uma coisa que me surpreendeu muito, assim, quando eu conheci o mundo real por conta disso. E E até hoje eu escuto. E tudo bem também. Eu entendi que vai ser assim. Ué, prego Paciência. que se destaca é martelado, a verdade é essa. Pode ser. Eu acho que as motivações, infelizmente, são ruins para esse tipo de comentário. Mas a gente sempre. A gente tem essa tendência mesmo para olhar mal, né? Com má vontade para os outros. E eu peço que Deus limpe isso de mim também. Mas. Então, assim, sempre foi um conciliar um monte de coisa. Sempre foi um conciliar um monte de coisa. Era uma loucura esse início de carreira. E ainda é até hoje, assim. A quantidade de coisa que eu faço, cara. Passa de segunda a sexta, não tem um minuto ainda. Só aumenta as pendências, né? Caramba, é uma coisa de maluco. Mas eu agradeço a Deus por isso, porque ele me ensinou a ser laborioso, a aproveitar as coisas, aproveitar o tempo da forma que o Zé Roberto da faculdade, se pegar o Zé Roberto no sétimo período da faculdade, era inimaginável que essa pessoa ia se tornar, sabe, em matéria de realização mesmo. Tudo hoje mesmo, que eu faço 12 anos de namoro. Eu tenho o maior orgulho das coisas que eu fiz na minha vida. O maior orgulho. Porque eu consegui passar no concurso que eu queria. Eu consegui fazer mestrado, doutorado, escrevi vários livros, tem vários outros por escrever.
pô, consegui ser professor da UERJ, tenho um bom orgulho disso mesmo. Eu sei quanto isso custou e eram sonhos que eu tinha, inacreditável. Eu fico bobo ainda hoje quando eu olho o grupo do WhatsApp, assim, docentes de direito UERJ. Eu não acredito nisso, eu não me acostumo com isso. E agradeço a Deus por isso. Mas eu falei, Carol, de tudo que eu tenho maior orgulho, que eu tenho mais orgulho, é de você mesmo. De verdade mesmo, assim, de Porra, aí fundo o do cara coração. já tá jogando sarrafo lá, hein? Os Não, mas, casados já estão olhando e cara, hoje falando, eu fodeu. postei um negócio com a legenda, um amigo me mandou, meu irmão, apaga isso agora, minha mulher já viu, tá curtindo. Porra, esquece, Rodrigo Hilbert chora, irmão. Se esse cara Não tem cozinhar, acabou. É isso. Ainda bem que eu não consigo, não. Mas é. Mas enfim, de onde veio isso? Beleza, tu perguntou do Supremo, não tem nada a ver com essa Nada. história. Nada a ver com nada disso. Mas o que acontece? Aí, beleza, eu comecei em 2016, mestrado, aí o ministro Fux me orientou no mestrado, e aí depois emendei no doutorado, umas coisas de maluco, assim, eu fiz o projeto de doutorado antes de escrever a dissertação de mestrado. Aí meu filho nasceu, eu comecei a escrever a dissertação de mestrado. Com um mês dele nascido, a gente batizou ele e eu defendia a dissertação de mestrado. Minha vida é só maluquice. Era uma coisa, sabe? Tem horas que eu falo, cara, não vou aguentar mais isso, assim. Era isso. E doutorado foi tudo assim, emendando uma coisa na outra. Escrevendo tese de doutorado nas férias das crianças, em Barbacena, para dar tempo de eu acabar e me inscrever no pós-doutorado. Assim, meu irmão, não tem respiro. Não tem tempo para sesta, né? É, e aí, beleza. E aí eu lembro que ali, eu idealizava um pouco isso. De, putz, eu gostaria de muito de assessorar um ministro em Brasília. E falei com alguns amigos, né? E, e aí eu lembro que uma época eu cheguei a ser cogitado num ministro, e aí eu cheguei até em Brasília, conversei com ele, mas circunstancialmente a gratificação, o cargo que tinha no gabinete dele, não tinha direito, por exemplo, ao auxílio moradia. Então eu, para ir, já era casado, tinha 2 filhos, era meio inviável, ainda assim não casou Uhum. aquilo, não tinha o cargo para eu poder ir. Eu não fui. Eu lembro que, pô, isso eu tinha 28 anos, assim, e eu fiquei pensando, 28. Aí eu fiquei pensando, e aí, cara, eu ficava assim, putz, quando é que vai abrir isso? Eu ficava achando que eu ia, e ficava todo dia pensando nisso, idealizando, se eu for lá vai ser muito bom, vai ser sensacional, idealizando um pouco. E nunca aconteceu isso. Eu lembro que era uma coisa que ocupava muito a minha mente. Muito. Assim, eu era tipo, sabe quando tem um mega projeto que, caraca, bem que bateu na trave, tu tá esperando, por que Sei. não destravou isso, meu Deus? Eu não consigo entender por que tá dando certo. Eu lembro que um dia um outro amigo meu foi chamado para trabalhar lá em Brasília. E aí eu fui tentado por essa invejinha do tipo, putz, por que o cara vai ou não vai? Eu não vou. E eu lembro claramente, cara, esse dia eu falei assim, Deus, eu sou teu assessor. Se você quiser que eu vá, eu vou, senão eu fico aqui. Eu lembro que esse dia eu entreguei assim, porra, tive uma plena paz. Tirei esse projeto da minha frente. Mas aí, eu fui seguindo a vida. Eu muito bem na defensoria, feliz da vida. E aí, cara, olha como as coisas são. Aí em 2020, pandemia. Eu ia nascer meu terceiro filho, no meio da pandemia. Aí o Rodrigo Fux, que é muito amigo meu, que eu já tinha comentado com ele lá atrás, que eu gostaria de assessorar e tal, eu já tinha falado também com o ministro. Ele falou, cara, meu pai agora vai assumir a presidência do STF e vai dar para levar mais algumas pessoas. Pensei em fulano e você. Você quer? Eu falei, pô, oportunidade, não tem como dizer não pra esse convite, né? Pô, mas é engraçado, eu não tava mais pensando Aham. nisso nessa época. O momento não era bom, porque tinha uma pandemia, a gente ia morar em outra cidade, com um bebezinho recém-nascido, 3 crianças, não era o dois, sabe? Não vai facilitando a vida. Mas eu falei, pô, e foi esse convite mais honroso que eu recebi na minha vida, foi o maior orgulho, assim, da minha vida esse. O maior orgulho mesmo, fiquei muito feliz, é uma marca que eu levo com muita satisfação. E Civil, assim, processo civil? não, no fundo, na presidência da STF, acaba que ele não recebe distribuição para ele, como relator. Então, óbvio, tem o acervo dele, que ele vai pautando eventualmente, é, e também, às vezes, o presidente pode ter que votar em algumas questões se estiver empatado. E na presidência também tem muitos aspectos administrativos, assim, então, projetos que vai tocando, inteligência artificial, é um mix de tudo. Aham. Juízo de admissibilidade de recurso extraordinário é todo na presidência, um primeiro juízo. Então tem um monte de atividade para fazer. Pô, preparação às vezes de pesquisa de tema para palestra, para aula, é um mix assim, tinha um monte Uhum. de coisa, né? Então eu fazia um pouco de tudo. E para mim foi muito enriquecedor, primeiro que pela primeira vez na vida eu tive chefe, né? Que é uma coisa que eu nunca tive assim na defensoria. Então para mim foi muito edificante você e a quantidade de gente extraordinária que tinha no gabinete é assim uma coisa que me edificou muito mesmo. Convivi com gente muito melhor do que eu. E depois, o segundo ponto era ver o outro aspecto. Porque, por exemplo, eu fiz muita admissibilidade de recurso, eu
né? Minutei um monte de decisão. Então eu comecei a ver também como é que era o outro lado do julgador, assim, né? O que que o julgador tenta, onde é que a gente erra na advocacia, onde é que a gente poderia aprimorar. Então eu lembro que eu tirei várias conclusões a respeito disso também. Então, pô, isso é óbvio que isso enriquece muito. Assim como, agora eu tô numa vara criminal, agora eu tô na vara civil, agora eu tô na vara de fazenda. Você tá de plantonista numa. Aí de repente você vai para especializada. Tudo enriquece, né? Claro. A gente, nossa experiência prática. Então eu fiquei lá um ano e pouco, e aí voltei também. Também foi, mas circunstancialmente acabou. A gente foi morar em Brasília, o Carol de menino. Depois a pandemia estreitou, aí foi todo mundo pro home office, aí eu voltei do Rio, então ficou uma coisa meio também do Rio trabalhando remoto. Aí nasceu meu quarto filho, né? Então, A gente tem um compromisso lá pro início do ano que vem, que ele tá já agendado para estar junto comigo lá. Ele já veio querer dizer que, pô, aí vai ser no dia do nascimento de falei, irmão, se tu começar a cancelar compromisso, ficar de nascimento de filho, acabou, a gente não faz mais nada. não Então vai nem já, mais ao já... cinema. Mas tu acabou falando aí de Então foi várias muito áreas da bom. defensoria. Atualmente, tua lotação é aonde e qual área tu prefere mais atuar? Crime? Eu acho que tem mais perfil da Tribunal do Júri, crime, tu gosta mais dessa Cara, o que pegada. acontece na defensoria? No Rio. A gente tá em todas as varas. Então, onde tem vara civil tem defensor, vara criminal tem defensor, júri tem defensor. Muito bem. O que acontece no começo da carreira? Os critérios são objetivos. Tu vai escolher o que vai sobrando. Evidentemente que as pessoas querem, no geral, evitar o júri, que é um ato muito penoso, demora muito. Tem que estudar na véspera, no mínimo. Tem que falar, muita gente não gosta de falar. É uma coisa desgastante. Então é óbvio que muita gente não gosta de fazer júri. Eu não me incomodo de fazer júri. Então é natural que as pessoas, às vezes, prefiram ir para mais longe para evitar um lugar que tem júri. Ou eu prefiro ir para mais longe numa vara civil do que uma vara criminal. Então são escolhas pessoais de cada um. E acaba que na maioria do tempo, realmente, provavelmente eu fiquei em vara criminal ou atribuição criminal. Primeiro que tem mais lugar, eu acho, tem vara criminal. É onde tem mais audiência, mais volume. E o júri, então, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de fazer júri, cara. Gosto. Jogar bola ou fazer um júri. Meter gol Tanto ou faz pra júri? mim. Eu gosto dos dois. Assim, sabe? Gosto igual. Me divirto. O que é um tormento pra muita gente, pra mim é uma coisa que eu gosto. Então, naturalmente, eu fiquei muito na área criminal, muito. Agora mesmo, eu tô no juizado de violência doméstica. Mês passado fiquei na vara especializada lá de crime contra criança e adolescente. Como é que é essa experiência de Qual? ficar na vara especializada Horrível. no juizado da Foi... violência do... Não, violência doméstica eu tô Não, 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 acostumado. não. De infância e adolescente. Cara, muito ruim. Eu já te mandei vários, então com certeza procedimentos que tu olhar lá. Muito volume. Primeiro, muito volume. E segundo, o que acontece? Numa vara criminal, tráfico, 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 roubo, roubo, roubo. Um estupro de vulnerável. Cada 50 processos vem um. É aquele processo que tu lê pesado, se surpreende, se ainda se fica abismado com a maldade humana. Na VECA, era estupro de vulnerável, estupro de vulnerável, estupro de vulnerável, lesão Sério? corporal, estupro de vulnerável e tortura. Nossa. Então, assim, era muito volume, audiência de segunda a sexta, e só tragédia, cara. Sabe? Se só de ser ler a denúncia, eu não sei se é verdade. Em vários casos, cara, é impossível saber. Assim, que é uma versão e a outra versão. É um negócio, eu imagino pro juiz deve ser muito angustiante decidir ali. Muito. É, e assim, só, só, só caso pesado. Então era desgastante mesmo. Eu não tem problema com isso, mas te falar, é um lugar, acho que talvez mais, é o mais pesado, assim, de. Cara, eu ouvia coisas que você não pensa em ouvir, sabe? Você não fica pensando que tem duas. É caso assim, pô, fulano ficou viúva, tinha duas filhas, aí casou de novo. Pô, o cara abusava das filhas. Pô, a pessoa já teve que ver o luto do pai, aí depois tem um padrasto que, porra, estupra elas, sabe? É um negócio assim, cara, que fala, que Não, o maldade é estupro de essa, irmão? vulnerável, 90% dos casos é de alguém próximo. Muito. Sim. Então, assim, tem umas coisas tão pesadas. Eu não queria. Sério, a gente já vê tanta coisa ruim. É difícil ter que botar o pé na lama mesmo. Ué, esses casos são baita complicados para a autoridade policial mesmo no plantão valorar. Várias vezes no interior em Minas, várias foram situações em que foi conduzido o suposto autor e a vítima, que em tese teria sido uma criança de pouquíssimos anos,
E aí, como é que decide ali naquele momento? Sem prova pericial ali no primeiro momento? Às vezes não tem realmente prova Muitas vezes contundente, não a tem. maioria das vezes. O Até porque perícia o não vai suposto ter. autor várias vezes sabe que ele não pode fazer isso, que vai deixar marcas. Então ele Claro. pratica outros atos libidinosos completamente hediondos contra essa criança. E aí Isso. prende, não prende, solta. É extremamente complicado realmente esse. Mas agora, no juizado, na vara de infância e juventude, não trabalhava então com menores Não, infratores ali isso aí é vara especializada, uma vara criminal especializada em crimes contra contra criança e criança e adolescente. adolescente. Tem uma delegacia para isso, não tem? Tem, claro. Como é que é o nome? É uma sigla específica, mas cara. sim, sim. Então, beleza. Tem uma delegacia. Aí eu já trabalhei também. Aí, vara da infância e juventude infracional. Sim. Que é outra também dificuldade, cara. Que é outro lugar que me deixa meio mal Desacreditado. mas por razões diferentes. Porque assim, o que acontece ali? Pô, vem o garoto, roubou, assalto, fuzil. Aí vem a vítima chorando. Lá é mais rápido, né? Digo assim, mais contemporâneo. Então, 15 dias tá tendo audiência. Aí a vítima, putz, teve uma, foi assaltada, fecharam o carro dela, desce com um fuzil, a criança no bebê conforto, teve que sair, pegar a criança e a vítima, pô, baladaça. Autor, 15 anos. Não, é isso, 17 anos isso aí, concretamente. É um caso que me chamou a atenção. 17 anos. Tinha outros maiores, evidente, mas 17 anos. Cara, e o garoto, pela mãe e tal, ele realmente trabalhava de segunda a sexta, final de semana, sabe? Assim, fugia até um pouco do padrão. Uhum. Digo, Sim. dava pra. Por bem, ele resolveu comprar a camisa do Flamengo, escrever piloto 157 e sair pra assaltar. Até perguntei, agora vocês estão assaltando de Abadá? O que que tá acontecendo? Não, é inacreditável isso. Não, o É moleque mete a inacreditável camisa. isso. Pior é botar a camisa do Flamengo. Já é um vascaíno. Já Claramente. certa- É inacreditável. Com certeza. Daqui a pouco eu vou falar que flamenguista é Ué, inacreditável. tinha um polícia amigo meu da delegacia que ele não deixava os presos chegarem de camisa do Flamengo na hora da foto do CIP. Ele tira, irmão. Tira a camisa, sem camisa. Pô, Pra não- chega, né? Lógico. Porra, é demais pra mim. O moleque mete piloto 157 Inacreditável. e aí alegou lá que Aí ele tava... tava internado provisoriamente. E aí no depoimento dele, ele fala, foi a primeira vez e tal, mas pô, isso foi minimamente premeditado, porque ele botou o nome na camisa, o piloto, você concorda? Ele Se foi eu o for piloto, realmente, da Era da o piloto. questão? Não, aí beleza, ele roubou o carro e dirigiu com o carro, aí a polícia fechou ele saiu da polícia fugindo, fazer uma perseguição gigantesca. Eu nem perguntei se tinha carteira, né? Eu digo assim, perseguição é um negócio de cinema, irmão. Trocação de tiro, tragédia. Podia ter morrido um monte de gente. Que isso. Aí a juíza, você vai ficar internado. Aí ele começa, que isso, meu Deus, que absurdo. Eu falei, meu amigo, mais uns meses você ia pra Bangu. Sabe, assim, Porque mais uns meses ele teria 18 mas anos. era e mesmo, ele era se coisa de aposentou. 2 meses. O que eu fiquei mal nesse caso é... Cara, ele não entendeu a gravidade disso. Tu se dispõe a assalta uma mãe que é uma criança, foge da polícia, troca tiro com a polícia. Tá Na via injustiçado. pública. Foi injustiçado. E ele vai ficar 6 meses internado, talvez. Sabe, eu falei, cara, Deus tá te dando uma chance aqui. Eu falo mesmo, a sua vida tava... Você é a exceção dessa vara, porque você tem família, tua mãe tava presente. Esse garoto estudava, trabalhava. Dava pra ele ter uma vida. Porque tem vários que chegam ali 14 claro. anos. Mora com quem? Cara, mora com a minha namorada na rua. Chega a mãe não quer saber. Ah, não quer. Inacreditável. Assim, é total isso é toda desesperança. É hora. uma tristeza plena. Não estudou, é evidente, né? Aí, às vezes, perguntar, você tá estudando? Não. Não, mas tem que estudar. Pô, cara, é uma coisa também que é muito remota, sabe? Estudar é uma coisa que é metafísica, sabe? A gente tinha que dar a oportunidade dos meninos trabalharem pra poder sentir o gosto do dinheiro honesto. E eu tenho certeza que vários conseguiriam resistir, sabe? A tentação, que é uma tentação de repente, cometer um crime ali. Então eu falei, cara, Deus tá te dando uma chance pra você repensar, sabe? Enfrenta essa internação, se arrepende disso e fica longe, cara, porque a vida só vai complicar se você adotar, sabe? Ir por esse caminho. Isso me chama muita atenção. Então é um lugar ali que tem um tom de inconsequência, sabe? Ainda de uma irresponsabilidade juvenil que... E você vê a desestruturação social, assim, Total. familiar. É uma coisa, cara, ali é muita desesperança também. É um lugar que, pra mim, que eu também sempre fico meio movido. Eu prefiro trabalhar na vara criminal, prefiro trabalhar no júri. Porque no júri o réu entende a gravidade do negócio, sabe? Ele entende. Mesmo ele vai condenado, ele não fica desesperado. Porque se cometeu mesmo, ele sabe que cometeu. É uma coisa grave. Eu já vi caso de feminicídio, cara,
O meu réu chega na frente da mulher, dá um tiro na testa da mulher, a mulher cai no chão. O filho chorando de 2 anos em cima da mãe. Aí chega a polícia, tá o filho chorando no cadáver da mãe. Negócio que eu olhei e falei, cara, meu amigo, minha vontade é mandar uma coroa de flores e chorar aqui. Eu olhei pra esse depoimento e falei, cara, que absurdo. Aí chegou o pai dela olhando na cara do cara. Não, eu quero que ele fique aqui, esse vagabundo. Meu negocinho de cinema, tu fala, cara, que tragédia mesmo. Mas esse cara, ele vai condenado e, ok, ele entende, sabe? Eu mesmo, não tenho muito o que fazer. Ali, nesses casos, o que eu vou fazer? A gente tenta achar uma coisa, mas, sinceramente, é muita maldade. Acontece, pô. Ele entende. Às vezes é mais grave, mas ele entende de boa. Agora, cara, o menor, ele às vezes tem um tom de inconsequência que é uma coisa que, caramba, é um desafio mesmo. Não, é uma coisa impressionante, assim. E como defensor trabalhar numa vara específica que vai lidar ali o mês inteiro, ou o tempo que você ficar ali na lotação, você só vai pegar esse tipo de caso, vai lidar com isso o tempo inteiro. No meu caso, eu lido com todos os tipos de crimes que acontecerem na minha área de atribuição durante o meu plantão e eu diria que em 100% quase dos plantões eu tenho infrações penais envolvendo autores menores de 18 anos. E é impressionante porque, assim, dessas todas as ocorrências que eu pego envolvendo menores de idade, 98% delas, os menores têm diversas passagens criminais, assim, eu contei já, eu acho que eu não sei se já contei, assim, direto, roubo, furto, a ponto do meu modelo ter o nome do garoto que já foi pego ali 3, 4 vezes. O modelo da peça que eu uso pra fazer a apreensão em flagrante dele ali. É um negócio inacreditável. Outro dia eu falei pra um lá, meu irmão, ele tinha, sei lá, 16 anos, puxamos a ficha criminal dele, 18 passagens por atos infracionais análogos a furto. Falei, irmão, troca de ramo. Vai traficar, vai roubar, fazer outra parada, irmão. Furtato é ruim. Furtato não é bom. É melhor trocar de ramo. Pô, moleque de 16... seria cômico se não fosse trágico. Moleque de 16 anos, que tem 18 passagens, é um negócio absurdo. E assim, você já vê o trejeito dele de bandido, realmente. Aquele jeito de falar, meu chefe e tal. Então, assim, é realmente algo que te deixa desacreditado. Fala, caralho, meu irmão, o futuro dessa porra, entendeu? Como é que a gente resolve isso, cara? Como é que resolve? Menor idade, reduz ou não reduz a menor idade? É um debate, o que tu acha em relação a isso? Cara, Maioridade penal. acho que é um mix de coisas. Isso não vai resolver sim. Eu acho que ele tinha que arrumar trabalho Pra adolescente e pra criança. Trabalho, abrigo, sei lá, tentar melhorar sempre. Dá pra melhorar. Tem muita burocracia ainda e que a gente conseguiria melhorar. Agora, cara, eu acho que nessa questão, não sei a questão da minoridade, é uma questão de, eu entendo o seguinte, cara, essa questão da pena, conclusão minha mesmo, eu entrei na defensoria, estudei, eu entendo que o ideal, a lei manda, é ressocializar, beleza. Eu lembro que no meu curso de formação, quando eu fui lá em Jericinó, um dos presídios, eu não achei tão ruim, fui achando que ia ser pior. Evidente que não é um hotel, evidente que não é o ápice da estrutura e da dignidade, mas eu achei ok. E é evidente também que tá sempre maquiado quando a gente vai visitar, mas ok. Um outro que eu fui, porra, muito ruim. Muito superlotado, sabe? Beleza. E, cara, o que eu acho um privilégio pra mim, isso que foi criado na, porra, Barra da Tijuca, um dos melhores colégios e tal. Pra mim, por exemplo, eu fui pra UERJ, pessoas perguntam, você é a favor de cota? Óbvio que sou a favor de cota. Pra mim, conviver com um cotista, que acordava e vinha lá de longe, pegava o trem pra ir pra aula e era mais dedicado que eu, que era uma escola pra mim. E até hoje eu aprendo. Do mesmo jeito na defensoria, conviver e conversar com vários réus. Conversa, cara. Um dia eu fui fazer uma audiência lá em Bangu, videoconferência, tem que acompanhar lá o réu com alta periculosidade. Aí atrasou a audiência, eu tava lá conversando com ele. O cara tinha sido supostamente chefe do tráfico lá em Japeri e tal, tava preso assim, penas infinitas. Eu fui conversando com ele, falei, qual foi, cara? Ele me contou, eu fui chefe do tráfico, aí tem o frente da comunidade, explicou a dinâmica toda, como é que funciona, aí o frente me traiu e tal, que tá lá agora. Eu falei, cara, sabe o que pega pra mim? Você gosta de assaltar os outros, roubar, não, matar gente. Meu pai morreu no assalto. Ele falou, não, na minha época não tinha assalto não, pô. Eu converso. Eu gosto sim de ouvir. Na minha época não tinha assalto. Não, tipo assim, não, mas é isso que rola assim, cara. É Não lógico. pode roubar. Eu sei, claro que Aí sim. ele falou, não, esse frente entrou e tá Mas é roubando. inacreditável, mas é óbvio que é assim realmente. E o índice funciona. de- Total. O código dos caras funciona. Tem uma efetividade plena. Aí eu falei, quanto que faturava lá? 1 milhão por semana. Eu
Falei, que isso, irmão? 4 milhões por mês? Ele, vocês acham que é tranquilo. Tem que pagar a polícia, tem que pagar fuzil. Não, essa margem não é tão boa, não. O cara discutiu um negócio comigo ali. Mas enfim, maneiro. Por quando é que eu ia aprender isso, cara? Se não fosse assim, porque eu não vou aprender. A realidade, É lógico. assistindo, sabe, nem documentário, nem notícia, sabe? É um recorte muito seletivo, assim, eu gosto de ouvir das pessoas, eu quero entender, cara, por que esse cara dedicou uma vida pro crime, irmão? Entendeu? Ele fez escolhas, eu quero entender o que passou na cabeça dele, eu aprendo, até com os réus eu aprendo sobre minha realidade, e gosto de conversar. E eles gostam de mim, assim, a gente se dá bem. Eu lembro, engraçado, no começo da carreira, aí o cara do júri, né, chega lá, espera pra falar com o defensor, eu desço, eu falar com ele, o cara olhou e falou, pô, tu é novinho, né? Aí o cara pensou assim, putz, grilo, ou me ferrei Fudeu. muito, ou o cara é o Neymar, né? Aí ele, mas tu deve ser muito bom, né? O cara querendo se convencer. Não, com certeza tu é Você é muito bom pra caralho. Tu vai me tirar daqui, porra, fácil. Eu lembro desse, falei, calma, cara, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Cara, eu estagiei na defensoria também, né? Meu estágio total da faculdade foi só na defensoria. Fiquei 2 anos na vara criminal. Tudo que eu aprendi na faculdade se resume à defensoria pública. Doutor Eduardo Gomes, teve um abraço, defensor aqui no Rio. Ele era um cara parecido contigo. É? Assim, em Mas termos o de Eduardo é o tratar. titular da Veca, cara. Pode ser, pode ser. Ele já tá na estrada aí há um tempão. Era um cara assim, gênio. Aprendi muito de direito penal, processo penal com ele, moleque sabe, o cara sabia muito na época. Coitado, passou um perrengue ali comigo, eu sumia do estágio. Na época eu jogava vôlei, ele desaparecia, voltava uma semana depois com garrafa de uísque pra ele de presente. Pô, eu tô aqui, camisa assinada das meninas de vôlei lá, que eu treinava na época. Então, mas ele gostava bastante de voleibol, mas ele, porra, era um cara que ele tratava as coisas assim com bastante. Ele era bem pragmático em várias situações e também não tinha essa paixão, ele tinha uma visão realmente realista do caso, sabe? Não tinha aquela viagem, aquela maluquice, não. Eu já vi ele algumas vezes indignado e normalmente ele estava indignado. Se ele estava indignado com alguma sentença porque tinha sido realmente fora do padrão, era um cara bem justo, assim. E aí ele falava isso. Eu falava pra ele, pô, doutor, esse negócio aí de... Quando fala pra você que defende bandido e tal, o culpado falou, meu irmão, eu não trabalho na vara de execuções penais. Então, eu só defendo o inocente. Antes de condenar, ele é inocente. Depois não é mais comigo, é com o cara É verdade. da juíza da execução. Então, eu só defendo o inocente. E muitas vezes os caras se abriam assim pra ele nesses padrões. Era engraçado essas histórias que a gente ouvia lá dentro. Cara, eu adoro. A primeira... Depois da... Primeiro mês eu fiquei em Silva Jardim, Vara Única. Eu tinha casa em Araruama. E era do lado, meia hora, assim, de Araruama. Então eu achava sensacional. Depois eu fiquei em Araruama, Vara Criminal. Fiquei, tipo, 1 ano. Tinha um júri que tinha sido... Não vou dar o nome do réu. Eu também não tenho revisão criminal para a sociedade. O cara... Ele tinha tido o primeiro júri. O que acontece? A mulher dele teria largado ele pra ficar com outra mulher. E aí, alguém entrou num bar encapuzado e deu vários tiros nessa outra mulher. A outra mulher não morreu. Beleza. Ele foi absolvido do primeiro júri. Teria sido ele, supostamente. Ele foi absolvido do primeiro júri. Anularam o júri. Então vai de novo. Não, mesmo. Pra absolver, para não. Vai de vez de novo, direitinho. Voltou pra lá. Aí eu fui receber o cara lá, falou, doutor, pode falar. Ele falou, cara, tudo. Eu falei, cara, já analisei tudo. Não tem prova mesmo. Não dá pra saber, não dava pra saber, cara. Pode ser ele? Pode, mas pode ser também qualquer pessoa. Aí você foi tranquilo. Ele, posso te falar só uma parada, doutor, acabando essa conversa. Eu falei, pode, cara, fala aí. Fui eu mesmo. Eu falei, pô, irmão, eu te perguntei isso, eu tava indo bem. Agora, cara, eu vou ter que... Entendeu? Agora, ou eu vou mentir dolosamente, agora você vai arrumar um problema diante de Deus. Ou, pô, eu vou ter que ir naquela do não temos prova. Beleza, não teve prova, foi absolvido de novo. Foi absolvido de novo. Mas assim, cara, entendeu? Outro clima. Porque também tem vários outros fatores, assim. Mesmo que tivesse sido ele, o jurado pode absolver. É claro. Não vou te, meu irmão. Falei a mesma coisa. Tá Só para explicar, o júri, ele aceita teses Tem uma pergunta que é lá o seguinte, obrigatória. O jurado absolve o acusado? Genérico. Não precisa justificar. Não precisa Tá, justificativo. é um quesito genérico. Sim ou não. Isso que é o charme do júri. Então, Porque às vezes entram argumentos que não são jurídicos. Sim, Argumentos por sociais. isso Vou que te dar o um Supremo- exemplo de um caso meu. Fala. Não, por isso que o Supremo recentemente, inclusive, proibiu o uso da tese da legítima defesa da honra nos casos de feminicídio. Porque Por quê? entraria aí. Porque não existe legítima defesa da honra, mas no júri, como é regido Sigilo dos pelo sigilo dos vereditos. vereditos e pela plenitude de Íntima defesa, convicção do jurado. pela plenitude da defesa, ele pode alegar qualquer tese defensiva. Não precisa ser baseado em lei, doutrina e jurisprudência. O jurado pode absolver, ele matou a mulher porque tinha que defender a honra dele porque traiu. E isso prosperava no júri, absurdamente. Então o Supremo disse que não se pode mais utilizar. Pode justamente porque pode usar qualquer argumento para absolver. Isso. Ele foi absolvido, muito bem.
Cara, eu fiz um júri. O que eu mais gostei de fazer, ano passado eu fiquei no júri o ano inteiro. Mutirão do terceiro tribunal de júri. Era júri de segunda a sexta. Eu fiz uns 60 júri tranquilamente. Não pedi adiamento nenhum. Esse cara é um showman no juiz, não tô entendendo. Ele vai, vê aí, irrita o promotor e o cacete, é um negócio de maluco, é teatro. É divertido. Aí, cara, eu acho que eu ganhei uns 80% assim, tranquilamente. E perdi mesmo, que eu falo, cara, perdi, sei lá, não sei, 3, se muito. Eu não lembro agora, eu lembro de um, que eu lembro que assim, é óbvio, cara, eu perdi vários no papel, mas assim, eu concordo com o veredito. Sim, claro. Ele melhorou a situação do réu. Não, que ou nem entendeu? melhorei, É. mas não dava, acho que tava certo. Sabe, esse feminicídio aí, 49 anos, eu não tenho nada pra É reclamar. lógico. Recorri da pena, mas assim, cara, tudo que tava ali na denúncia é realmente plausível. Eu, jurado, teria condenado exatamente igual. Sabe? Outras coisas são bola dividida e eu respeito o jurado inteiro. Então, assim, de eu falar, eu acho que tá errado e me doer, sei lá, 1 ou 2. Daquilo de ficar remoendo, putz, grila, cara, esse cara realmente pode ser inocente. Caralho. Assim, mas eu tenho a sensação também, meu irmão, eu fiz tudo que eu podia. O cara nunca houve um réu que não me agradecesse. Tomou 50 anos de cadeia, o cara me agradece. Meu irmão, ele foi pra ali, não sabia que era advogado dele, e vê um cara que faz o que pode. Meu irmão, não faz corpo mole. Argumenta com tudo, fica ali até de madrugada. Meu irmão, não deixa o promotor tratar ele mal. Faço tudo que posso. Meu irmão, o cara fica, tipo assim, realizado. Eu acho que é a única hora que o Estado vira pra esse cara e fala, meu, vem Tô cá. aqui. É inacreditável, cara. Sabe, sou eu essa pessoa, o maior privilégio. Esse cara nunca teve nada, meu irmão. Nada, sabe? E aí vem um cara que, pô, meu irmão, o cara tá discutindo com o promotor mesmo, sabe? Eu podia fazer o corpo mole, só me atrapalha, sabe? Na física. Uhum. Mas assim, eu faço o melhor possível ali, eu tenho consciência de, cara, que no júri não tem como fazer mais do que eu. Tem gente tão bom quanto vários outros no júri. Mas assim, realmente, eu faço pelos caras o que eu faria se fosse você o réu, sabe? Se fosse meu irmão ou meu filho, eu faço igual. Eu dou sangue. E beleza, gosto, não me custa, não faço mais que meu trabalho. Mas o cara sai agradecido. E eu acho bonito isso, porque eu sou pago pra no júri olhar pra esse cara que ninguém quer olhar com boa vontade e falar, cara, e se for verdade? Sabe? Eu sou pago pra exercer misericórdia e benignidade, olhar com boa vontade. Se eu tu vai olhasse entregar pra pro minha júri. esposa com a boa vontade que eu olho pros meus réus, meu casamento era maravilhoso. Não é isso. A minha esposa, cara, às vezes, sabe, né? A gente interpreta tudo com má vontade das pessoas que a gente mais ama. É Aí na verdade. hora do réu, o cara, não, quem foi que falou que é realmente isso, né? Uhum. Então começa a olhar tudo com boa vontade. Sim. É um exercício, é um privilégio. Meu trabalho na defensoria. Aprendo muito. Aprendo muito. Aí teve esse último. Não, e teve um caso que foi o seguinte. Qual que era a acusação? A acusação é que tinha um cara assaltando no BRT no dia da final do Flamengo na Libertadores, 2 da manhã. BRT lá em... Cara, acho que era Madureira. Cara, eu não lembro se era Madureira. Madureira tem BRT, João? Tem, né? Isso. Não, é Madureira. Beleza. Na estação de Madureira. Um cara teria assaltado. Aí esse cara que era ambulante sai, pega uma tora de madeira que tem lá. E qual era o fato? O cara morreu espancado ali perto da estação. O que tem de prova? O que chegaram nesse cara? Tinha um vídeo dos seguranças do BRT pegando o cara e saindo com ele. Dando um tapão assim no cara. Um pequeno recorte dele passando, tomando um tapão. suposto Um pequeno recorte. Suposto autor do homicídio do ladrão. Não, do ladrão. O ladrão do foi ladrão. pego, Ah, tá. aí sai os seguranças com ele e dá uma porradona assim, meu irmão. Pequeno recorte que tinha de 3 segundos, ele tava tomando uma porradona. Certamente não foi o único. Não é o único, tá? Não foi o tratamento de, né? Saíram com ele. E depois chega esse cara que era o meu réu, com a tora de madeira saindo também. E depois ele volta sem a tora de madeira e tal. Aí acusaram esse cara de espancar até a morte. Causa morte. Tora de madeira nos corres. Porradaria. Tipo, foi espancar, foi isso. Essa era a acusação. Qual que era a história do cara? A história é a seguinte, esse cara tinha sido condenado por tráfico com 18 anos. Ficou preso 3 anos. Saiu. Prometeu pra mãe que nunca mais ia cometer crime. E aí foi virar ambulante no BRT. Ele ficava 12 horas por dia, batendo gancho, como ele falava, vendendo no BRT. Aí 2 da manhã, ele e um monte de trabalhador, um monte de senhora trabalhadora no BRT, vem esse cara, entra, rouba todo o dinheiro dele do dia e rouba todas as senhoras. Sai na estação. O cara sai, meu irmão, revoltado dele, tanto que tem esse negócio essa tora tem lá dos comerciantes da estação do BRT, que são roubados direto. E aí, porra, beleza. Aí a promotora acusou, falando,
Aí eu, pela primeira vez, vim e falei, cara, primeiro, não dá pra saber se foi ele, porque realmente, pelas provas, não dá pra saber. É Claro. plenamente possível que tivesse sido segurança do Saiu com a BRT. tora, alguém usou, alguém bateu. Não, o cara que já tava batendo ele, Claro. como é que eu vou saber quem bateu? Tem uma discussão muito razoável em relação à autoria. Aí a promotora voltou na réplica. Aí eu voltei na réplica e falei assim, senhor jurado, vamos lá. Eu vou pra casa de carro blindado. Daqui vou de carro blindado. Eu sei que vocês pegam a van do tribunal, a van roda, os caras chegam em casa de madrugada, passando, sabe, pelo Rio de Janeiro inteiro. Eu não ando de BRT em Madureira. Assim, esse não é um problema que me afeta aqui. Eu acho que afeta mais a vocês. No fundo, eu perguntava pra ele o seguinte: qual lado a gente tá? Eu sempre vou pro lado da vítima. Eu sempre penso na vítima. E falo o seguinte: né, quando é uma legítima defesa ou, né, Sim. alguma conduta que ele provocou. Eu falei, cara, nesse caso é muito simples não ter acontecido isso. Era só ele não ter escolhido assaltar. Trabalhador nessa hora. Claro. Pô, Zé Alberto, juridicamente é isso? Evidente que não. Mas o cara Mas tava preso é há 5 júri. anos. Ele tava preso 5 anos, preventivamente. Cara, Já tinha pago, pô, 5 anos preventivamente. Livramento condicional, se fosse um terço, era 15 anos de pena. Tá entendendo? Aí entram vários aspectos, que é o tempo de prisão preventiva, o depoimento do cara, a cara do cara no julgamento, como ele se comporta, sabe? Os jurados estão olhando tudo isso, é um julgamento assim que eu não Claro. sei o que... E a prática? Eu falei, cara, eu perguntava isso, eu contei toda a história, eu falei, esse cara aqui, ele foi condenado, ele saiu, ele conseguiu prometer pra mãe, ele tá trabalhando, uma coisa que dá muito mais trabalho e menos dinheiro, 12 horas por dia, chega um cara, trabalhador, rouba dele. E assim, hoje eu fui a única pessoa na história desse cara, do estado, que olhou pra ele e falou, amigo, tô contigo. Aí eu fui defender o cara, meu irmão, o cara foi absolvido. Aí eu cheguei lá, foi absolvido. E nessa época eu ainda ia dar o aviso lá dentro da carceragem. Que depois eu parei de dar, só pra dar uma emoçãozinha. que aviso. Não, foi absolvido, não foi? O Ah, veredito. tá. Porque eu deixava o cara, meu irmão, esperava a sentença. Sério? Quando era Cara. absolvido. Né? Tipo, Ah, meu tá. amigo, pra ver a alegria do cara ser absolvido. Tem vários vídeos que eu gravava pra mim mesmo. O cara chorando pra caramba. Jurado chora com a Sério? absolvição. Aí é mó alegria, os caras agradecem pra caramba, abraço os caras. E aí esse cara, eu cheguei lá na carceragem, ele tava lá. O meu caminho é do mestre. Tava Sério? cantando. Cara, eu cheguei, aí eu olhei, parei assim, olhei pro cara. Aí ele olhou pra mim. Aí eu falei, tu foi absolvido. Meu irmão, o cara começou a chorar, minha mãe me abraçava. Pô, eu não lembro, eu quase chorei esse dia. Eu falei, cara, esse caso aqui tá certo, o cara supostamente fez. Não sabia se tinha feito, de fato. Mas ainda que tivesse, tá certo, evidente que não. É legítima defesa? Evidente que não. Mas assim, os jurados absolveram. No fundo, talvez eles estejam dizendo, cara, não dá pra condenar esse cara. Ele teria claro. feito o mesmo, ou até eu prefiro, eu achei ótimo o que ele fez. Ninguém mais aguenta. Sabe, violência no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, ninguém mais aguenta. Aí vem um cara que assalta, o outro age assim, a gente vai punir esse cara. É. Tá entendendo? Entram vários outros aspectos. E beleza, são 7 jurados, sabe? São 7 pessoas com visão de mundo diferente ali. E é isso, esse caso, se o cara tivesse sido condenado, cara, eu no meu íntimo ia falar, pô, não tem prova da autoria. Mas eu ia entender se tivesse sido condenado. Tinha elementos para ser condenado, mas não foi condenado. Eu lembro que foi por maioria, para de contar na quarta, mas eu lembro que assim foi. Acho que foi até tranquilo, não lembro o veredito, sabe? Então, cara, era uma coisa muito interessante. Um outro caso também que eu peguei. O cara na Belardo Bueno, aqui, supostamente. Aí assalto, os caras saem pra assaltar, roubar carro. Aí, meu irmão, a polícia interceptou, os caras trocaram tiro, assim, trocaram um tiro franco ali em frente ao Maria Lenk, né? Coisa de Caraca. maluco, a Belardo Bueno, 3 da tarde. Aí tentativa de homicídio dos policiais todos, só prenderam um cara, que era esse, dentro de uma casa, e acharam uma arma lá. Só prenderam um cara, era um réu só. Também estava preso há, sei lá, 4 anos, preventivamente. Primário. E ele falava o quê? Falou pra mim e falou, meu, que outra coisa? Eu vou lá dentro e pergunto, o que aconteceu? O cara me conta. Eu não vou e mudo nada de depoimento. Meu. Uhum. Me conta, eu primeiro... Aí também o cara às vezes fica 4 anos preso, ele chega lá com uma história, não, tava andando na rua, veio o Peter Pan, desceu, deu 3 tiros, falando, foi isso aí pra Você cima. ficou 4 anos bolando essa história pra contar pra Falei, você meu ali. amigo, nem eu tô acreditando nisso, não tem a menor chance disso acontecer. Assim, eu sempre falo que, cara, conta a verdade. Porque, na boa, a verdade, eu consigo trabalhar. Se o cara me der a verdade, eu vou arrumar o melhor possível pra ele. Mas se vier de pirotecnia, é melhor ficar calado e deixar que eu falo. Porque, às vezes, sabe, ninguém acredita. Ninguém é idiota ali. Ninguém acredita, né? Então, o cara falou o seguinte, cara, foi a primeira vez que eu saí pra assaltar. Eu era o único que não tava armado. Não dei tiro na polícia e tal. Essa era a tese do cara. Eu não sei no meu íntimo se eu acredito que ele não estava armado.
Eu não sei se ele é a primeira vez. Eu acho até que talvez sim. Porque o cara tava mesmo muito consternado. A família tava lá. E eu falei pra ele, cara, eu falei no júri mesmo, falei pra família, sabe uma coisa que eu acho sinceramente que Deus foi muito bom de deixar esse cara ser preso esse dia. Porque se ele não tivesse sido preso, o Ele que ele ia falar? continuar. Porra, valeu muito a pena. Certo. Eu vou de novo. Eu falei, cara, meu irmão, Deus tá te dando uma chance. Entendeu? Aí eu transformei aquilo no tipo assim, meu amigo, a gente tá aqui pra dar uma chance pra esse cara. E tava preso há mó tempão. Eu lembro que ele foi absolvido, não sei se foi desclassificado. Fatal, o cara foi solto naquele dia. Meu irmão, o cara chorava, jurada chorava. E assim, o cara trocou tiro com ele tava ali envolvido na Uhum. parada errada, sabe? Sim. Mas já tinha ficado preso um tempo. Então é um lugar que a gente ouve o povo fazer. Ali eu sou coadjuvante, eu falo pelo cara, pelo réu, e ouço a decisão do povo e respeito, assim. Então é uma coisa charmosa também por isso. Porque se fosse julgar o juiz togado, eu mesmo, o promotor, a gente tá tão calejado com aquilo. Cara, a gente não tem mais muita margem pra misericórdia não e pra benignidade. E talvez Não tem. nem, não sei nem se teria que ter. Mas ali no júri a gente vê várias soluções assim. Tem outro caso, Vitor, tu vai gostar dessa aqui. Cara, aí tem uns casos que no terceiro tribunal estavam assim, caso de 2003, processo de 2003. Qual era a acusação de 2003? Sabe o Concha Doce ali na Barrinha? Aquele Sim. restaurante português? Sim. Perfeito. O cara trabalhava lá, a mulher era caixa, ele foi demitido e supostamente o gerente estava dando em cima da mulher dele. Aí falam que ele chegou um belo dia com uma arma lá, discutiu com o gerente correu lá pra dentro, ele deu um tiro, pegou no balcão. Ponto. Era isso. Acabou? Tentativa de homicídio. Ah, que isso. 2003. Aí Eu faria pior. 2020, Eu faria pior se um gerente tivesse dando isso. 2023. Chega esse processo pra mim, numa sexta-feira. Cara. Meu irmão, tu não tá acreditando. Sabe o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Chegou na delegacia, o gerente contou essa história. Ele contou a história dele, falou que não tinha nada a ver, não lembro. E qual era a única testemunha que tinha que ser ouvida pra desfazer a história? Quem mais poderia ter sido ouvido, Vitor? Porra, a mulher do A mulher do cara que era trabalhadora do Coxa Doce. E a delegacia da Barra, Não que viu. fica no largo do Coxa da Coxa Doce. No largo! É tipo do lado. Aí o MP, assim, pela oitiva da vítima, da testemunha tal, mandava pra lá. Aí tava 6 meses, a delegacia retornava com um atestado de devido ao alto volume de trabalho, não conseguimos ouvir. Meu irmão, ficou 6 anos mandando um pro outro, documentado. Caralho. Eu não acreditava, falei, senhores jurados, vocês já andaram mais do elevador aqui do que eu teria que andar lá. Então eu vou pra um lado, vou pro outro. Falei, só o que a gente andou aqui dava pra ter ouvido. E assim, 20 anos depois o cara já, velhinho lá, gordo, gordinho, deu um tiro há 20 anos atrás. Se tudo for verdade, ele deu um tiro no balcão. Aí tinha uma foto, viu, que era o balcão assim, tinha o tiro e tinha um negócio de sonhos assim. Eu falei, senhores jurados, o MP sempre chega aqui e fala que os sonhos foram destruídos aqui, nem os sonhos foram. Cara, tipo, meu irmão, aí esse é o que eu aproveito, esses casos absurdos. Eu aproveito pra, assim, fazer o crédito, tipo, olha só como me perra. Entendeu? Olha só, quando perde a absorção, 4 anos preso. Eu falei, gente, aí a gente desclassifica pra lesão corporal. O cara, 4 anos preso, Foi desclassifica. pra tentativa Não, esse de não, lesão esse foi corporal. absolvido. Ah, tá. Mas assim, tem casos do cara preso há 3 anos. Aí desclassificou a pena de 3 meses. Eu falo, senhor jurar, quem vai Cara. devolver isso pro cara? Pra gente tanto faz. Entendeu? E é verdade. Aham. Então eu vou alimentando os casinhos que vai ficando. Aí vem naquele caso, porra, joga tudo lá no Ministério Público. Aí o Ministério Público, a gente não, o réu não é o Ministério Público. Aí eu tinha uma época que minha principal tese de defesa era o auxílio moradia do Ministério Público. Por quê? Porque tinha um áudio de um procurador lá de Minas, que era assim, numa reunião interna, altamente compreensível, mas que a galera vaza e a opinião pública vai em cima. Sim. O cara falando, não, auxílio moradia, não tá nem pagando meu condomínio de 4 mil Ah, reais. eu... Tu lembra? Caralho, Tipo esse áudio assim, era foda. não, era mais antigo. A galera descendo em cima. Aí eu falei, senhores jurados, vocês são aqui professores públicos, vocês têm auxílio de 4 mil reais? Ajudaria? Quanto é o condomínio de vocês? Aí, meu irmão, eu sabe nada a ver, totalmente extrajurídico, a gente se diverte, cara. Porra, Porra, júri é alfinetada teatro, pô, pra é cá isso. e pra lá. É claro. Né? Mas E eu essa gostava que- muito por causa disso. Essa questão de combinar eu lembro que você acabou de falar aí que normalmente pede pro cara te contar a verdade porque você gosta de trabalhar a verdade, né? Não, eu gosto Mas- porque assim. Cara, Vitor, tá boa. 90% dos casos eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu mesmo. Mas dá pra combinar alguma coisa? Porque assim, a clientela da defensoria na época que eu Dá pra trabalhava lá, combinar, mas eu acho ruim. 2, depende da condição do cara. é esse o ponto que eu ia chegar. Eu Cara, me às lembro- vezes eu venho, pô, sei lá, é um detalhe assim, sabe? Alguma coisa. Tá, isso aí tu não eu precisa lembro que falar. O 7-1 era a única Mas, cara, no era o- geral, o Eduardo ele só combinava, entre aspas, ou deixava o cara apresentar uma versão se fosse o 7-1, se fosse o estelionatário. Esses caras têm a manha realmente de chegar ali e falar alguma coisa. O resto, 90% das vezes, não, doutor, eu vou falar então isso, aquilo. Tá bom, chega lá, o cara falava um negócio
completamente Não diferente. dá, não dá. É Eu melhor nunca me ficar esqueci. calado. Teve uma dessas que eu vou te contar aqui. Eu nunca me esqueci dessa na vida. Eu fiquei, depois eu e o Eduardo rindo pra caramba no canto. Chegou um réu lá com múltiplas passagens. Múltiplas. O cara era, porra, era 5-7 nato. Já saltava direto e tal. Nesse caso, era um furto de uma motocicleta. O cara tinha furtado uma moto. O caso era, uma moto estava em determinado local, tem a imagem dele pegando a moto, empurrando e indo embora com aquela moto. O cara estava preso, nem era por conta desse processo. Acho que ele estava preso por conta de outros processos que ele já respondia. Aí o Eduardo falou pra mim, irmão, olha só, tu é multi-reincidente. Melhor tu confessar isso aí pra bater a reincidência com a confissão e tal, e tu ganhar uma atenuante de pena aí. Aí ele, não, beleza, é o que? Aquela questão da moto, né, doutor? É o da moto. Beleza, ele sentou lá, porra, então, como é que foi? Estava eu e meu comparsa, só tinha ele no caso. Já toma uma causa de aumento. Estava eu e meu comparsa, a gente abordou lá, não sei o que lá, 500, que foi a moto, uma moto que nem era a moto desse caso. Meu Deus. O cara não entregou, eu larguei 2 tiros mesmo no peito dele e a gente foi embora com a moto. O cara confessou um latrocínio num processo de furto. O Eduardo falou, peraí, meu irmão, não é assim não. 1 minuto, o juiz ficou olhando um pro outro, o promotor começou a procurar o histórico do cara. Esse é o nível. Então, com certeza é melhor trabalhar com a verdade, não tenho a mínima dúvida. Eu sou sempre a favor da verdade ou do silêncio. Mas o cara quer insistir, eu falei, irmão, vai lá e conta a história. Porque no júri eu tenho um problema objetivo. Eu não vou chegar lá, o cara contou uma história ruim, eu acho que foi ele mesmo, vou fazer jogo. Gente, ó, o problema dele. Não, meu amigo, eu vou defender tudo possível dentro do processo. Agora, no processo ali do dia a dia, que o juiz vai julgar, e eu já sei o que é importante e o que não é, né? É isso, meu amigo. Começou de pirotecnia, só vai de descrédito. Ah, com certeza. Então fique em silêncio. Até porque a pirotecnia vem acompanhado de uma multireincidência normalmente. O cara tem milhares de passagens e inventa uma história como mirabolante de novo ali. Não é a primeira vez que ele chega lá e inventa um bagulho. Isso é raro. Normalmente o cara tem diversas passagens e por mais que o direito penal seja do fato e não do autor, não tem jeito, meu irmão. O cara olha... Tem versões horrorosas, assim. Eu lembro de um caso. Bom, juro que eu fiz assim. Irmão, uma história de maluco. O cara tinha uma amante, a amante foi pra casa dele, aí, porra, a gente chorou o pau o dia inteiro, aí eu saí pra comprar alguma coisa, eu voltei. A mulher, coitada, tinha sido desganada, testado, perito e tal. Ela tentou se matar, não conseguiu. Tipo assim, começa com essa história que, porra, Tentou se matar se esgarando. fica calado, entendeu? Umas coisas assim. Aí beleza, que o cara insiste pra falar, vai e fala então, meu amigo. Que no fundo, cara, eu prefiro que ele não acabe com a versão dele, mas também deixa os jurados verem. Porque isso é uma construção que eu também ia gerando de confiança com os jurados, assim, sabe? Às vezes os jurados vão se repetindo, eles já sabem. Eu não vou chegar lá e encampar, às vezes, umas teses completamente sem cabimento dos caras. Eu não vou, porque gera um descrédito até pra mim. Eu falo da deles, mas assim, eu parto muito pra uma também do que eu falo que é uma verdade. Quando eu pego o processo pra ler, eu vou lendo do tipo, cara, será que é isso mesmo? Eu, Zé Roberto, eu vou lendo, o que foi isso aqui? Sabe? Então, tem a versão do Ministério Público, que normalmente já denuncia uma outra coisa, ou às vezes muitas coisas, eu acho que não estão confirmadas, e são questões de interpretação mesmo, e os jurados vão responder. E tem aspectos que eu acho, pô, isso aqui não foi provado, é possível que eu não seja o cara mesmo. Então eu também chego pra conversar com o cara com a minha impressão, assim, do caso. Eu lembro de um caso, cara, esse também foi... duas mulheres casadas, estavam deitadas no quarto, entra um cara, e elas escreviam lá a roupa dele, casaco, desce o tiro nelas, dá 10 tiros, não mata nenhuma, e eles escrevem tudo e falavam, vai tinha uma tatuagem na mão direita. Eu fui pra esse júri, fui conversar com o cara encarcerado procurando o quê? Eu fui lá pra ver uma tatuagem na mão direita, fazer um júri burocrático, 2 vítimas sobreviventes que iam prestar depoimento, e eu falei, vamos pra casa, Carol, vai acabar cedo. Hoje eu vou chegar assim. Cheguei lá, não tinha tatuagem, falei, putz, grila. Esquece, cancela no jantar, Não, Carol. tem um problema enorme. Aí o cara me contou uma história, pô, tava em Mangaratiba, isso e aquilo, o cara conseguiu explicar muito bem. Eu falei, tá bom, cara. Assim, era uma história. Não fazia muito sentido a versão das vítimas, a motivação. Uma coisa que você pensa, cara, por que alguém tentou matar outra pessoa? Essa história tem que ter um mínimo de sentido. Claro. Era um vizinho meu, eu tenho certeza. Já se deu mal com o vizinho? Nunca. Teve problema com o vizinho? Nunca. Era uma discussão. Ela tinha um problema com o dono da comunidade, porque o terreno supostamente era uma coisa intrincada. E o vizinho, nada a ver. Mas, cara, por que diabos o vizinho teria feito isso? Era uma história que não fechava. E tinha tatuagem, eu confirmei com ela. Não, e assim, 2 vítimas sobreviventes sentaram, o cara na mesa falou assim, foi ele com certeza. O outro, foi ele com certeza. Eu falei, cara, meu Deus do céu. Né? Já O era. que pode piorar da próxima?
Aí eu falei o quê? Só na tatuagem. Tatuagem. E outra coisa, Vitor. Você tá tomando uma porrada de tiro com a tua mulher. O que tu vai fazer? Ficar olhando Pra tatuagem? para a arma, para a mão da arma? Não, Normalmente não. não tem muito sentido, certo? Então era uma coisa que não fechava. Esse foi apertado, mas assim, eu lembro que o cara foi absolvido também. Mas era uma enorme dúvida. Eu não sei o que aconteceu, mas era uma história que não fecha, sabe? Irmão, como é que alguém mata a pessoa sem motivação? Tem umas histórias que não fecha. Eu preciso ter uma história O aqui. homicídio é o crime assim mais interessante de investigar justamente por isso, porque tem uma construção. Qual é a motivação disso aqui? É patrimonial? É um desacerto? É uma traição? Não existe matei o outro. Normalmente isso não acontece, uma morte sem nenhuma razão, não. Então é até um dos inquéritos que os delegados normalmente gostam mais de trabalhar, porque você vai desenrolando aquele fio, vai encontrando uma ponta solta. Peraí, ele discutiu com esse cara. Então qual foi a razão dessa discussão? Então sempre tem uma explicação. Quando a coisa fica sem realmente explicação. Mas lembra que esse dia eu falava, senhor jurado, vocês podem ouvir as vítimas aqui. Vocês podem olhar pra ele e falar, acho que esse cara é bandido. Mas vocês só tem um problema. Vocês vão deitar hoje na cabeça do travesseiro e vão fechar o olho e vão fazer a seguinte pergunta. Mas e a tatuagem na mão de mim? Mas era isso, cara. Era um problema objetivo. Se eu fosse jurado, claro. eu não sei sair disso. Eu falei, se a promotora me explicar isso, não tinha explicação. Eu falei, cara, não sei sair disso. É um problema objetivo, sabe? E o cara foi absolvido. É um pouco isso, porque é uma responsabilidade ser jurado também. Porra, lógico. Imagina, irmão, por um sim, um não, tu condena o Claro. cara. Ué, Então, e realmente o comportamento do réu ali, a impressão que ele passa para os jurados faz muita diferença. isso faz. Tanto que, pô, até a Von Richthofen quase foi absolvida, cara. Foi dividido aquilo É ali. mesmo? Porque ela entrou com o cabelo toda arrumada, toda patricinha, daquele jeito, sentando, botando a culpa no namorado, que fez a cabeça dela pra chegar, entendeu? E aí os jurados em algum momento falam, pô, agora tem um caso, aqueles, que tá na Netflix Irmãos. até, daqueles irmãos lá. 88, né? E há, inclusive, a possibilidade de ter um novo julgamento agora. Parece porque que era foi uma prisão descoberta alguma perpétua, coisa, né? sim, era uma prisão perpétua. Caramba, Foi que prisão doideira. perpétua pros dois. E eles foram absolvidos. Não, na verdade, eu acho que deu empate lá, é diferente. Deu empate e aí fizeram um novo júri lá. Ah, é? E foi ali teses totalmente, várias delas extrajurídicas. Eles comoveram no primeiro momento os jurados e no segundo lugar foram condenados. Não, mas então, a gente vê esses casos. Cara, eu que atuo no júri. O pessoal vem, pena de morte. Meu amigo, imagina tu condenar a pena de morte dos moldes que a gente tem hoje. Cara, eu não sei se o cara foi. Aí tu condena por 4 a 3 com a pena de morte. Negócio revogável, tipo, esse é um negócio que não tem sentido, gente. Se a muitas vezes justiça é dividido. nunca errasse, Sim. eu seria contra a pena de morte. Se a justiça não errasse. Se não tivesse margem de errar, se não desse pra errar. Sim. Mas, cara, dá pra errar. Imagina tu matar uma pessoa inocente com uma pena de morte. É um negócio assim, cara, isso é tão absurdo. Só pode opinar assim, cara, quem realmente não tem a mínima noção de como funciona. Eu acho difícil que pode ver uma pessoa. Uma vez o meu sogro, que é uma pessoa de extrema direita, acho que ele teria orgulho de eu falar assim dele. Ele foi ver um júri meu lá em Cabo Frio, porque ele tava passando lá, visitando o corretor, ia me encontrar. O júri é horroroso, cara. O cara tinha saído da festa com a garota, estuprou a garota, matou a garota. Essa era a tese. Eu lembro que ele assistindo o júri, ele nem ficou com, assim, digo, ele ficou com um ponto de dúvida, sabe? Então é uma coisa difícil mesmo. Se alguém assistisse, assim, júri, vários, e entender mais, sabe? Tipo, cara, realmente, não dá pra ter certeza. Caramba, realmente tem muita dúvida. Não, tu fica em cima do muro ali, não tem jeito. É difícil, cara. Tem vários casos, mas é o mais legal de trabalhar, sem sombra de dúvidas, assim. Gosto Mas, muito. Beleza, pena de morte, obviamente, que Não dá. não dá. Ressocialização. Então, beleza. É Esse é um possível tema que a gente tá até ou não? falando. Então, aí eu visitei presídio no curso de formação. Estruturalmente, isso aqui é pior, isso aqui é melhor. Aí tem lá na LEP, remissão, né? Pelo trabalho e pelo estudo. Quantos podem trabalhar? Pouquíssimos. Só os presos faxina, que são os que têm melhor comportamento, às vezes tem mais bagagem. Acaba que trabalha ali até ajudando a SEAP. Agora é mais SEAP, né? Polícia Penal, né? O resto não tem direito ao trabalho. E, cara, eu fui fazer outra... Nesse dia mesmo, do cara de Japeri, eu fico perguntando lá, conversa com os policiais penais, mesmo eu converso com todo mundo. Eu quero aprender tudo como é que funciona, me conta. Aí, cara, os caras ficam na cela o dia inteiro. 1 hora por dia eles saem pro corredor das celas, super estreito. 1 hora na semana eles podem ir pro pátio. O desperdício disso é uma coisa assustadora, assim, né? Concorda? 1 hora por dia tu vai pro corredor, cara. Cara, meu irmão, o ser humano se adapta, mas é um inferno.
E assim, não tem trabalho e não tem escola. É um desperdício. Ah, podia ressocializar? Cara, podia ter mais isso. É melhor que nada. O ócio não vai agregar em nada, É. né? Beleza, eu acho. Mas tem um outro aspecto da pena, que é a retribuição. Tu errou, tu tem que pagar. Eu na minha vida, eu só mudei com base no arrependimento e na contrição. Quando eu falei, putz, grilo, tá errado mesmo. Sabe quando tu sente peso? Tu fala, cara, meu irmão, nunca mais vou fazer isso. Tô fazendo mal pra pessoa que eu amo. Se você não sente o peso e o arrependimento, tu não vai mudar. Então, se tem um aspecto da pena que é ser uma pena mesmo. A gente não pode esquecer É disso. lógico. Não precisa ser indigna. Não é pra ser um negócio, Não é pra ser porra, cruel. medieval, não é pra Sim. ser cruel. Mas é uma pena. Tu ficar preso 6 meses nesse esquema de 23 horas por dia dentro de um quartinho, com mais 4, 5 pessoas, cara, isso tem que te pesar. Concorda que a vida desse cara fora tem que ser muito ruim pra ele não achar isso ruim, né? Então isso tem que pesar. Eu acho que esse é um aspecto que é importante e é normal. Por isso que eu acho que realmente que quem errou tem que pagar. Às vezes o cara. Pô, isso aí, imagina que esse cara tivesse realmente dado tiro lá no gerente. Cara, 20 anos depois, o cara nunca errou. Meu irmão, esse cara hoje não tem que pagar isso. Lógico que não. É evidente. E os jurados veem isso. Teve um outro caso que eu fiz, que era o seguinte, era de 2001. No gol do Pet, de falta. A tese era que esse cara tinha tentado matar um tio familiar porque alguém reconheceu que ele estava com a camisa do Flamengo. Falei, senhores jurados, até os vascaínos nesse dia estavam com a camisa do Flamengo. Até os cachorros estavam com a camisa do Flamengo. Como assim? Assustador. Essa é a prova da autoria. Entendeu? Aí o cara, em 2001, foi 22 anos depois, o cara não tinha nenhuma anotação na faca, ele tinha saído do trabalho, ela tava de crachá. Cara, aí eu lembro que a promotora falou. E "Não, ele mas era tricolor. Não, é flamenguista mesmo. Eu ainda perguntei qual é teu time. Flamengo, falei, eu não vou te Não vamos perguntar. falar, não. Vai, né? Vai que não é, né? Surgiu a tese. É. Aí eu lembro que alguém falou: ah, no máximo ele é um bandido competente, que não tem anotação na faca. Eu falei, gente, como assim, cara? O cara é primário, trabalhou a vida inteira. Esse cara não é bandido, irmão. Tá entendendo? Esse cara não é bandido, cara. Porra, 21 anos depois, ainda que tivesse sido ele. 21 anos depois, tu Qual vai seria o condenar o papel da cara. pena nesse caso? Nenhum, Pô, ainda que nem tivesse sido ele. retribuição, esse cara já se arrependeu. Ele deve ter dormido com isso 21 anos. Ele não... Cara, se tem um processo penal contra você, tu não dorme igual. Tu fica 21 anos matutando aquilo, é uma angústia na vida, Claro. sabe? Outro dia eu tava fazendo audiência, aí saí pro corredor ali pra comprar um suco. Aí tava tendo audiência daquele negócio do ninho do urubu, do incêndio. Puta. E tava lá o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Que era meu vizinho aqui, conheço os filhos dele. Acredito que ele vai ser absolvido. Seria, assim, pelo que me falaram, seria não tem cabimento na Não, condenação penalmente dele. falando, nenhum, não Nenhum, existe. pelo que me falaram. Não tem cabimento. Nenhum. Mas assim, cara, esse cara enfrentou um processo, foi quanto? 5 anos, eu acho. Não dorme igual há 5 anos, cara. É um processo criminal contra ele. Assim, sabe? O simples processo é um peso, sabe? Que o cara leva, mesmo que tenha ficado solto o processo inteiro. Pô, isso pesa, entendeu? É isso que a gente tem que levar pro jurado. No fundo, eu olho pro cara e eu quero levar o coração dele ali pros jurados. Às vezes ele consegue falar. Se não conseguir falar, assim, eu imagino que passa aquele cara, sabe? Eu tô falando por ele o que ele não conseguiria falar. Qual foi o caso mais emocionante que tu atuou, assim, que tu ou absolveu ou não, ou condenou, que tu se envolveu mais assim? Cara, teve um outro que eu peguei, que foi o seguinte. Não, esse do cara do BRT foi um negócio que eu gostei muito. Porque, sabe, pra mim, cara, eu tirei várias luzes ali. Falei, cara, o cara decidiu agir certo, sabe? O cara é o cara que venceu, meu irmão. Todo mundo que sai do tráfico, compra uma pena, tudo que a gente quer é que esse cara decida ir trabalhar. O cara É. foi trabalhar. Aí vem um cara e rouba ele. E na pior das hipóteses, ele teria batido no cara. Porque é um crime, mas, cara, eu pensava assim, cara, esse cara tá errado nesse cenário. Assim, sabe, esse cara é uma coisa que eu pensei, eu tirei muitas luzes e pensei, caramba, cara, esse foi um crime, um caso que me chamou muita atenção. Né? E os jurados comprovaram que eu tava certo na última linha, né? Concordaram comigo. E ele mesmo chorou pra caramba. Então foi um caso que, pô, me chamou muita atenção. O cara tinha um bom coração, sabe? Aquele cara tinha um bom coração. Já pegou caso de guerra do RJ, do Rio de Janeiro? Algum desses de troca Ah, e tal, de cara, tem favela? muito. Teve um outro. Às vezes tem muita tentativa de homicídio contra policial. Trocação na favela, operação, né? Normalmente, pô, passou muito tempo, identifica alguém. Assim, cá entre nós. A grande chance de não ser aquele cara. Na hora da trocação, pelo cenário que mostra ali,
dificilmente o policial viu pra caraca que é um cara. Só se ele for muito conhecido, entendeu? Teve mais tempo. Ali nas circunstâncias, o próprio policial revela. Uhum. Às vezes o próprio policial fala que não lembra, que não daria pra saber, mas assim, às vezes não dá pra saber, sabe? E o jurado sabe um pouco isso. Por outro lado também, o cara tá ali, aí o jurado já pensa, porra, aí vem a acusação, é bandido mesmo, é traficante, não, joga nesse balaio, ninguém quer, porra, absolver um bandido, né? Claro. Em última análise, assim, a maioria não tem essa frieza, então dá um trabalho pra dar essa sobriedade e pensar, cara, a gente não pode condenar um cara assim, isso não é fundamento também, consequência, né? Mas um desses chegou, cara, na hora que chegou meu réu, o cara chegou de cadeira de roda, pegou, meu irmão, uma tuberculose sinistra no presídio. Meu irmão, inflamou a perna, deu um negócio, o cara perdeu o movimento das pernas, ficou paralítico no presídio, Nossa. entendeu? Então foi um negócio assim que naquela hora que o cara chegou, eu falei, caraca, mudou o jogo todo. Porque ainda que tenha sido ele, o cara tá 5 cara anos, já esse cara tá pra pagou. sempre com a pena, ele tá sempre com a pena. Então esse cara foi absolvido também. Também tava preso há muito tempo e tinha dúvida objetiva muito grande quanto à autoria, mas esse me chamou atenção. Mas teve um outro caso que me chamou muita atenção, cara. E esse é um caso que eu falei, cara, esse aqui eu não posso perder de jeito nenhum. Eu falei, esse aqui eu não posso perder de jeito nenhum. Não tem como perder esse caso. Que era o seguinte, cara, acusação, omissão imprópria da mãe. A criança caiu do sofá, bateu a cabeça. Pô, Levou. É, e a aí, júri? aí tava. Não, beleza, bateu a cabeça, mas depois tava aparentemente bem, deixou lá, tomou o leite, engasgou com o leite. Aí o pai bateu atrás da criança pra tentar fazer desengasgar, foi pra UPA, morreu, tava tendo. Tinha batido a cabeça, tava tendo. Enfim, Hematoma. morreu. 6 meses a criança. Nossa. Botaram a mãe de ré. Omissão imprópria. Cara, a mãe chega lá. Será, cara, 20 e poucos anos. Ela falou, tava limpando a casa, sabe? A mulher tinha que limpar a casa, cuidar dos filhos, deixou ali no sofá. Eu sei como é que é isso, cara. Eu tenho filho, porra. Um belo dia eles giram mesmo. Criança não se girava. Um belo dia ela gira e cai. Eu tenho amigas da Carol, amigos nossos, que, cara, os filhos já caíram da cama, sabe? Porra. Com toda a estrutura do mundo. Vários, assim. E, cara, e nesse dia, o promotor apertava a mulher como se fosse a maior bandida do Rio de Janeiro. Uhum. Assim, lembro que na primeira pergunta do interrogatório eu já tive que interromper. Então foi um júri, assim, num clima super hostil. Mas, cara, claramente pra mim, era um absurdo. Aquilo ali era um absurdo, sabe? Assim, era a coisa mais absurda do mundo. Não dá pra acreditar. A mãe com as fotos da criança chorando. Tipo assim, meu irmão, essa é a maior tragédia do mundo, né? E tá querendo condenar uma mãe. Caraca, é pra isso que é inacreditável, assim. É pra Sim. parar o mundo e descer, sabe? E aí foi absolvida. Muito absolvida. Mas eu lembro que foi um júri, assim, que me deu muito trabalho. O promotor queria muito a condenação. E eu falei, cara, não posso deixar essa mulher ser presa de jeito nenhum hoje, assim. Não posso de jeito nenhum. E é uma coisa que me tocou muito, porque tem amigos que os filhos caíram, amigo que bateu a cabeça. Tem um amigo que o filho caiu e morreu, assim, sabe? Nossa. E eu tenho uma porrada de filho. Então eu tinha uma tese de maus tratos porque tava machucada a criança atrás, mas tava machucada porque o pai falou que tinha tentado desengasgar, sabe? Aí tava assada a bunda. Eu falei, gente, assada a bunda, meus filhos hoje estão assados. Tá entendendo? Era um monte de coisa que, assim, tentavam criar um negócio de maus tratos e homicídio, cara, claramente não era. E foi muito absolvida. Eu lembro que isso aí foi, cara, isso aí eu saí de madrugada, sabe? Um caso que não era nem pra existir, essa denúncia. Então esse me chamou muita atenção mesmo. Eu fiquei, pô, essa aí me agradecia direto. Aí me acham no Instagram, manda mensagem direto. Tem um monte de réu que agradece pra caramba. Sério? Agradece, cara. Agradece, manda mensagem lá. O que me deixa feliz é o cara sair e me agradecer. Mesmo quando é condenado, os caras me agradecem. Falam, caraca, doutor, tu não existe, que é isso, cara. Nunca, cara, o cara nunca teria essa defesa se não fosse defensoria. Nunca. Nunca, Isso é impossível. interessante. E isso é um ponto interessante que o Eduardo mesmo falava, o defensor lá. Ele dizia pra mim Tenho assim: uma satisfação de fazer isso. advogado criminal bom é o que você não pode pagar. Se você pode pagar, vai pra defensoria, que com certeza você vai ser bem assessorado. Porque realmente, essa técnica você não. Se o advogado não tiver a manha, e obviamente advogado criminal é bom, é caro realmente, a defensoria faz um papel incrível nesses casos. E como é que tu vê esse papel da defensoria pública no dia a dia ali, realmente? Essa questão que você falou de ser o único momento que o Estado fala pro cara, vem aqui, irmão, que eu vou te abraçar, eu achei... Não, esse dia pra mim foi muito claro. A história desse cara, eu pensei, cara, esse cara nunca teve nada do Estado, irmão. Nada. Aí o cara decidiu fazer certo por amor à mãe dele. Aí o Estado voltou aqui agora e falou, cara, você tá errado, tem que ser preso de novo. Porque você supostamente bateu no bandido. Aí eu falei, cara, eu sou a única pessoa. Aí chegou o cara, que nem pagou. Nunca pagou imposto na vida. E, pô, dei tudo pelo cara. Cara, é um privilégio isso. O cara olha e fala, cara, eu tenho um advogado que fez tudo por mim. O cara não sabia que isso ia acontecer, não sabia o que ia acontecer. Ele chega lá no júri, não sabe o que vai acontecer, sabe?
Então ali no júri era um negócio que, mesmo na audiência, dia a dia mesmo, quando é atendido pela defensoria, pô, o nível é altíssimo, né, cara, da defensoria. É um advogado que ele nunca teria financeiramente. É, porra, técnico pra caramba, prático, com bom relacionamento. Cara, a defensoria é assim um negócio sensacional, cara. Tem algum caso que tu já não quis abraçar? Fala, porra, esse aqui nem eu quero pegar, defender. Cara, vários casos desses. Peguei caso no júri. A mulher tinha uma filha. Aí, cara, conheceu na internet uma outra mulher. Cara, são umas histórias, a gente vê umas histórias, fala assim, cara, meu irmão, se eu pegar essas coisas que eu faço, a gente vê às vezes história em filme e na novela, a gente fala, meu irmão, quem pensou nisso? Quem é o doente? Meu irmão, eu vejo casos mil que- vezes piores toda semana. Tem coisas que eu não teria como eu fazer esse enredo. Não teria. Aí foi, meu irmão, pra outra cidade, morar com a mulher. Aí a mulher não gostava da filha. Meu irmão, começaram a dar, assim, era só comida lixo, a garota não comia, espancaram a garota até a morte e jogaram no um negócio que eu falei, cara, meu irmão, o que que é isso? Que Era um isso. negócio que, assim, ninguém queria fazer esse júri. Já tinha sido adiado 1000 vezes. E uma vez que eu ia fazer, eu fiquei com pneumonia. Aí eu tive que. Falei, tu, adia ele, mas eu vou fazer esse júri. Aí eu fiz. E a mãe, claramente estava envolvida, chegou lá, eu não tava defendendo. Contou uma história, não, eu não queria fazer isso, porra, foi a outra. Tipo assim, jogou tudo no colo da outra. Claramente não era, sabe? Aham. Fato é que a garotinha morreu pequenininha, meu irmão, maltratada pela mãe, pela outra. Nossa. Um negócio inacreditável, sabe? Eu olho pra isso, cara, não tenho a menor vontade de fazer. Mas a minha ré, pelo menos, teve a retidão de falar, cara, eu não vou falar nada não, foi isso aí mesmo, entendeu? Não ficou lá contando pirotecnia. Tem vários desses. Agora, pô, mês passado mesmo, estupro de vulnerável. Cara, é só atrocidade. Se eu fico olhando pra aquilo, as crianças chorando, é uma marca eterna, meu irmão. Porque alguém não conseguiu se controlar. Com 10 anos, foi lá e, porra, pratica ato de libidinoso, às vezes até Você nunca tem viu nenhum relação sexual. dilema ético, moral em relação Não, a então, isso? aí eu tenho. Pô, muita gente pergunta isso, né? Porque. Mesmo eu, como é que tu é cristão? O pessoal manda direto, como é que tu é cristão e defende bandido? Cara, o ponto é esse, cara. Eu não tô defendendo bandido. Segundo, que, porra, essa lógica, então você tá sendo igualzinho aos fariseus lá e condenando Jesus. O cara é inocente, não teve ninguém pra defender, foi condenado. Pô, tá ali a resposta já, certo? Vamos Sim. defender todos. Segundo que, cara, muito dificilmente eu leio uma denúncia e, pô, concordo com tudo. Ou não tem nada ali que tenha margem pra Uhum. interpretação. Né? Então, assim, eu tô falando que não existiu, não cometeu, mas que quem disse que a acusação tá certa, Aham. né? A pena, cara, dosimetria. Cara, dificilmente vai vir uma pena nos moldes melhores para defesa. Vai ter coisa de interpretação. Vai discutir isso aqui, é circunstância para aumentar, não é? É proporcional. Tem várias questões para ter uma resposta mais adequada. E não é simplesmente o bandido é inocente e tal. As pessoas Claro. ignoram que tem assim, um mar de nuances. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Mesmo que o cara não mereça, na cabeça das pessoas. Cara, eu preciso ter uma defesa pra poder ter um mínimo de civilidade, irmão. Eu me sinto às vezes assim, sabe aquele vídeo, aquela foto, acho que é da Guerra do Vietnã, tinha um garotinho pelado na frente do. Sim. Eu me sinto aquilo ali, no júri. Porque eu chego. Gente, eu vim pra cá de carro blindado com medo de ser assaltado. Minha esposa, porra, eu fico com medo dela buscar meus filhos na escola. Entendeu? Tenho um monte de filho. Meu pai morreu no assalto. Tipo assim, meu irmão, eu vivo a vida pra não ser assaltado e não morrer no Rio de Janeiro. O jurado também. Todo mundo de saco cheio. Aí eu chego aqui, porra, Ministério Público vem, vambora, tem que condenar. A gente, nosso estômago, porra, vamos condenar. Vamos dar uma resposta pra sociedade. Eu acho sensacional. É. Beleza. Aí eu sou a pessoa que tem que parar e falar, tá bom, gente, agora vamos respirar e ver se isso aqui, nesse caso, porque assim, vamos acabar com o machismo na sociedade. Mas, meu, o machismo não é o réu. Se fosse o réu, era fácil. Vamos escolher, acabar com o machismo, sim. Mas não é isso. A gente tem que olhar nesse caso se o que tá narrado aconteceu. É, claro. Esse é o meu papel. Então, assim, mesmo fazendo a melhor defesa do mundo, não sei o que ter sido. Eu tenho que fazer a melhor defesa possível, às vezes até pro juiz poder encontrar ali o caminho mais certo. Acusações, excessivas acontecem sempre. Ponto. O meu Deus morreu numa acusação injusta. Então, caramba, será que a gente não tem que ter alguém para ponderar? Né? Mas beleza, vamos imaginar que seja assim, vamos um caso que o cara vira pra mim e fala, fui eu mesmo. Por exemplo, fui eu mesmo que assaltei, mas a vítima não veio, não reconheceu, não tem prova de autoria, esse cara vai ser absolvido. E conta pra mim várias vezes. Cara,
Eu não vou chegar lá e falar, não. Assim, eu sempre oriento o seguinte: o cara vai lá e conta a verdade. E com a verdade, eu vou agitar o resto todo, ele vai ter uma resposta justa. Óbvio. E no fundo, se o cara cometer um crime, ele tem que responder. Mas, porra, se o cara não tem uma prova sobre aquilo, É claro. meu amigo, tu fica em silêncio. É a regra do jogo pra todo mundo. Faz parte. Isso é excepcional pra caramba de acontecer. Mas às vezes, acontece. Ué, por acaso, aconteceu uma vez lá, e aí foi até engraçado, porque quando o promotor já puto da vida lá na vara criminal, quando o cara sentou lá, falou: Fulano, hoje é teu dia de sorte. Ninguém achou a vítima, a testemunha subiu, os policiais não sabem. Assim, aí ele já abriu um maior sorrisão que não tava, começou a querer falar um monte de coisa. Pô, não, é porque esse dia e tal, o Eduardo falou: irmão, na moral, cala a boca, fica quietinho aí, por favor, Só vai defensor, atrapalhar. fica quieto aí, por favor. Só vai atrapalhar. Então, cara, às vezes acontece, mas isso não é regra. As pessoas acham que todo mundo é absolvido. Não, ninguém é absolvido. É. Numa vara criminal, quem que é absolvido? Gente, na dúvida, os caras são condenados. A maioria absoluta é condenada, porque a maioria absoluta que chegou lá realmente tem chance do cara ter cometido. O cara tocou, não foi aparecido uma denúncia, teve instrução. Acho que provavelmente esse cara tem que ser. Senão a gente tem alguma coisa errada, concorda? 90% tá sendo absolvido. Cara, o que tá acontecendo com a polícia e com o Ministério Público, concorda? Então, as pessoas, pô, tinham que sentar uma semana numa vara criminal. Elas iam sair respirando aliviadas. É. Eu tenho certeza disso. Porque é que nem a audiência de custódia. Eu tive que perguntar a audiência de custódia. Gente, a audiência de custódia não é um problema. Se qualquer pessoa mais Parênteses, radical para do mundo... explicar de novo. A audiência de custódia é uma audiência que envolve a defesa, a acusação e o juiz, que acontece num prazo de até, genérico, 48 horas da Isso. prisão em flagrante. O indivíduo é conduzido à presença da autoridade Agora é policial. qualquer prisão, né? Agora atualmente é de mandado de prisão também. O indivíduo é preso, mas 90% das vezes é fruto de Óbvio. mandado de prisão em flagrante. É trazido à presença da autoridade policial ou com mandado de prisão para a autoridade policial cumprir esse mandado de prisão. Ele é preso, formalizado a prisão, ele é encaminhado ao presídio e acontece uma audiência de custódia para verificar ali a legalidade daquela prisão e se o preso foi maltratado, enfim, pela polícia. Normalmente é assim que acontece. Normal, o que se diz é que agora, com audiência de custódia, todo mundo está tendo prisão relaxada e tal. Não é bem por feito aí. pra soltar. Não é feito para soltar, não é bem por aí, porque antes de existir a audiência de custódia, e ainda existe a comunicação da prisão em flagrante. O indivíduo é preso, a autoridade policial tem um prazo de 24 horas para comunicar a família, o Ministério Público, a Defensoria e o juiz. Sempre aconteceu isso. Então, o controle sobre a prisão sempre existiu. Se há ou não a necessidade de audiência de custódia, meu ponto é que o delegado já exerce esse papel. Para mim não precisaria existir justamente por isso. Porque o delegado está ali para definir se a captura foi legal, se não foi e tal. Não acho que... Mas isso é outra discussão. Agora, qual é o papel da defesa lá na audiência de Beleza, custódia? tem a custódia. O pessoal fala, todo mundo vai solto. Gente, 90% fica preso na custódia. Quem pode ficar preso, vai ficar preso, provavelmente. Só se tiver um juiz com uma perspectiva mais garantista, que soltaria também se não tivesse audiência de custódia. Sim. Então, assim, a opinião popular, por um pouco de ignorância, ou por um pouco de decisão de próprio estômago, e essa insatisfação com a violência que a gente tem, acha que o sistema de justiça com o judiciário é feito pra soltar bandido. Isso não existe, cara. Sabe? Agora, o que não dá é pra pessoa ficar presa sem fundamento. Isso aqui não dá. Foi solto na custódia. Pô, furto primário. Tem que ser solto na custódia. Não tem como prender esse cara preventivamente, certo? O cara saiu no dia seguinte, vai lá e rouba alguém. Cara, realmente, mas fazer o quê? O que eu posso fazer? Enquanto esse cara não for condenado, ele é primário, pô. Se cometer um furto, vai ser solto, entendeu? Então, eu queria que as pessoas vissem isso acontecendo. Acho que faria muito bem se a gente comunicasse pra entender a dinâmica da coisa. E parar com essa desconfiança em relação ao judiciário, à polícia, ao Ministério Público, até com a advocacia. Porque as coisas não são feitas por nenhuma grande intenção ideológica. A verdade é essa. A ideologia está em cada um que atua, sabe? Tem suas visões e vai ter uma ideologia na defensoria, o defensor, no caso aí, promotor, advogado, o delegado pode ter suas visões, o juiz vai ter outra. E de todos esses, a gente, em 95% dos casos, vai ter um certo padrão de conduta nessa coerência dessas visões. Então, eu acho que o sistema funciona, assim. O sistema funciona, que é muito crime que acaba não sendo apurado, muito processo para julgar, 500 processos por mês entrando em certas varas. Assim, os crimes são apurados, as pessoas são condenadas, né? Mas, cara, o negócio é uma enxugação de gelo mesmo, vai ser sempre, quando o ser humano for essa desordem, vai ser sempre isso. O crime é um problema, obviamente, social. Aí, aproveitando
que obviamente a gente tem diversas perspectivas sobre a segurança pública, que a gente tem debatido aqui episódio a episódio. Zé, onde é que tu acha que a defensoria pode contribuir de uma maneira geral, assim, para a segurança pública? Onde é que a defensoria pode atuar? Como você mesmo no dia a dia pode atuar de forma a melhorar a situação da segurança, que por óbvio não é com prisão, porrada o tempo inteiro. Claro. Eu acho que o nosso papel é muito claro, que em última análise é ser advogado de defesa. Todo mundo merece defesa, devido ao processo legal. Isso é uma forma até... Tem aquela máxima, um sócio é alguém que te protege de você mesmo. No fundo, a defensoria protege, de repente, a acusação da própria sede de acusação. É bom que seja assim. É bom que tenha alguém fazendo um contraponto. Muitas das vezes a gente concorda com o contraponto. Né? E funciona. Segurança pública, em última análise, é manter as coisas em ordem. É desordenado que alguém cometeu um crime e esteja solto? Sim. E é desordenado que uma pessoa que não cometeu esteja preso. Tudo isso é desordem. E eu não acredito muito mais, ou pelo menos eu não tenho experiência para isso, de dar uma solução global para a coisa. O que é o meu trabalho? Eu pego uma audiência 1 da tarde, tem um caso ali, aquele caso é a coisa mais importante da vida daquele réu. Meu irmão, qual é a resposta que a gente consegue dar adequadamente com base no que está aqui para esse cara? Foi dada. Próximo. Entendeu? Não é eu tenho que condenar 60%, tem que soltar 90%. É 1 a 1. O que foi isso aqui? É? Então tá. Tá condenado. Qual é a pena certa? Tá dando, a gente discute, bota no acabou. E por aí vai. 1 a 1, 1 a 1. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho é do 1 a 1. Quando a gente começa a dar soluções muito globais, isso me escapa, assim. Eu não tenho know-how pra isso. A segurança, pô, eu queria ouvir muita gente. Eu queria ouvir. Policial do BOP, policial civil, o PM que tá, do batalhão tá na rua a vida inteira, gente que foi secretário de segurança. Gente, todos. Certamente eu ouviria todo mundo e tiraria várias conclusões. E não tem nenhum botão que tu resolva a segurança pública. Isso não existe. São várias frentes para melhoria. E claro que com vontade política a gente consegue fazer. Melhorando aos poucos e vai melhorando no global, né? É problema infinito, assim. Eu penso muito nisso, segurança pública, pergunto para muita gente. Mas eu acho que isso não é um papel meu. O papel é tentar manter essa ordem na condenação de cada um. Com sobriedade e, cara, obedecendo a lei mesmo. Porque eu acho que a lei traz critérios, a Constituição traz critérios e a gente não precisa criar outros critérios. Ainda que seria bom para os réus, cara, talvez seriam, mas os critérios são esses. Entendeu? A nossa civilidade é seguir isso aqui. Eu não preciso ir mais além, criando às vezes, buscando ou idealizando, sabe, aspectos que não existem hoje, porque é isso que a sociedade de repente não entende. Tu vai num viés ideológico que passa do ponto, e aí a pessoa que está do outro lado olha e fala, cara, que mundo essas pessoas estão vivendo? Sim. Isso acho que não colabora. Sim. Tem certas visões ideológicas que acho que divorciam muito da realidade da sociedade. Então, eu não enveredo por aí. Mas eu entendo que é fundamental que a gente tenha, exerça esse papel no caso a caso. Eu não vou virar pra você, eu acabei, o cara lá, supostamente assaltou com os outros na beira da manhã, foi solto depois de 5 anos. Aí a gente fez mal para segurança, porque, cara, eu não sei, eu tenho fé que esse cara teve uma reprimenda, ele se retificou e se emendou e espero que esteja trabalhando hoje. Espero. Agora, sinceramente, quem que vai resolver isso? Ele mesmo, a consciência dele e Deus. Bom, esse cara vai morrer mais dia menos dia e vai ter que explicar pra Deus. Se ele optar por uma vida de crime, eu torço que esse crime não faça mal a ninguém e que ele pague por isso. Se não for nessa vida, vai pagar na vida eterna. Porque assim, invariavelmente é isso que vai acontecer. Sabe? Também a gente achar que todo mundo vai pagar tudo aqui, isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Quando os policiais que são do Rio de Janeiro vêm aqui, normalmente eu pergunto para eles, faço uma pergunta para eles, mas vou fazer para você também, porque você já demonstrou aqui durante esse, sei lá, mais de 1h30 aí 3 de dias. papo, que tem, e eu já sabia que tem propriedade para falar de segurança pública, porque tem contato direto Muito com a contato. Eu criminalidade. converso muito com um policial Direto. também. Muito, muito. Em sala de audiência, mas muito PM, assim, para entender a dinâmica dos policiais. E eu, desde que eu entrei, eu só respeito mais a polícia. O overall da polícia, cara, meu irmão, tem impressão muito boa de quem tá no front. E os policiais gostam de você também, porque eu esqueci até de falar isso, lá na 12, várias vezes eu sou abordado por policiais que estudam pra concurso, que me seguem no mesmo? Instagram várias vezes, pô, doutor, te sigo lá e tal, porra, teu sócio lá é uma figura, gente boa e tal, nem parece que é defensor, os caras falam assim, nem parece que é defensor, porque A o cara galera tem acha que mais da defensoria pública. Não, se eu for um seco alguém vai preso, é um absurdo. O Rio de Janeiro tem jeito na segurança? Não, tem que ter. Essa pergunta eu faço pra muita gente também. Eu perguntei pro Breno Carnevale isso quando eu entrevistei também. Foi, Breno, tem jeito? Claro que tem. Cara, eu acho que tem. Eu tenho conversado com muita gente que trabalha no governo, comandante do BOP, dos bastidores aí. E às vezes aquilo que a gente acha que é solução
pela experiência do cara, claramente não é solução, né? Uhum. Ou, o problema tá aqui, as drogas entram por aqui, as drogas entram por ali, o fuzil entra por aqui. Às vezes não é o que a gente imagina. Mas eles sabem que tem vários pontos que, de repente, ninguém tentou ou não tem interesse de tentar fechar certas portas. E não tem uma coisa só que a gente vai fazer que vai resolver. Mas eu acho que com vontade política, um marco, e sobretudo, cara, uma comunicação, assim, no sentido de moralizar a polícia, moralizar no sentido de dar moral pra polícia mesmo, de resgatar, sabe, a moral da polícia, que vem de tudo, vem da estrutura, vem da retidão moral mesmo, vem de tudo. Eu acho que são coisas assim que impactam mesmo. A gente tem que. Essa sensação de insegurança, de desesperança que a gente tem, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É ruim pra gente, que não quer ser vítima, e é ruim também pro garoto que tá na dúvida. Se ele vai pro crime, que vai ser, no última análise, uma alma ali que, meu irmão, não vai agradar a Deus provavelmente em nada, ainda vai ofender muito a Deus. Ou se ele não resiste e vai por outro caminho. Então a gente tem que dar o outro caminho, a gente tem que existir o outro caminho. E o crime não pode valer a pena, cara. Não pode valer a pena. Agora, isso não quer dizer que todo mundo tem que ficar preso o tempo inteiro, de qualquer jeito, dane-se tudo, a cadeia tem que ser um negócio indigno, sabe? É, a gente a gente não pode descambar nem para um lado nem para o outro. Para mim tá muito claro. Eu quero que quem cometeu o crime, se for provado, seja condenado e pague a pena que está prevista na lei. É só isso. Isso já é muito. Porque a pena que está prevista na lei não é a pena que muitas vezes é cumprida lá. Sim. E isso já é um problema, porque é desordem do mesmo jeito. Isso talvez seja insegurança pública também, entendeu? Então é muita frente para trabalhar e tem uma escassez natural de recursos e a coisa é muito complicada mesmo. Macro no Rio, né? Muito complicado. Somebody Love. Meteu Somebody Love Não, é aqui. difícil, eu não tenho a solução para essa parada. Eu penso muito nisso, E sim, o cara. já pra gente se caminhando aqui pro final, o que você pode resumir assim que a defensoria te ensinou? O que você Porra, a mais aprendeu com defensoria a me ensinou o defensoria pública? seguinte: eu trabalhei no núcleo de Magé, acumulando com a criminal de Araruama. Eu saía às 5h30 de casa para chegar às. Não, eu saía às 6 de casa, chegava lá em Magé às 7h30, 8 horas. Depois saía de meio-dia, ia lá para Araruama fazer audiência criminal e voltava para Barra no final do dia, né? Muito bem. Quando eu chegava em Magé às 8, tinha uma senhora que tinha chegado às 4 da manhã para pegar a senha para ser atendida. Eu teria que ser muito cego para não aprender nada com isso. Cara, Então, cada assistido meu me ensina o que é a vida, o que é o sofrimento, qual que é a dificuldade. Os meus assistidos mesmo, do júri, de vara criminal, esses caras me ensinam um monte de coisa. Nem que seja, tipo, e eu sempre falo pra eles, cara, outro dia tinha um lá, a acusação era de ter estuprado as filhas ou sobrinha, negócio desse. Já nem lembro mais, que é era tanta baixaria que eu nem lembro mais. O cara jurava que não tinha feito tudo, mas tinha feito algumas coisas. Ele falava, cara, isso aí eu era meio doente com isso, eu bebia muito. Tipo assim, cara. Aí falou, pô, pensei em me matar na ponte. Fui conversar com ele depois, eu falei, meu amigo, uma coisa que eu acho muito importante isso. Claro que ninguém acha que vai abusar de uma filha. Isso não é normal, acontece pouquíssimo. Mas se a gente colocar os ingredientes, bebida, droga, promiscuidade sem fim, música promíscua, imagens promíscuas, filme promíscuo, tudo promíscuo, ambiente fica sexualidade o tempo promíscuo. inteiro, tudo promíscuo. Uma pessoa sem estrutura, sem valor moral, sem uma retidão moral, sem nada. Meu irmão, muita gente vai descambar pra isso. E essas pessoas não necessariamente são muito piores do que eu, sabe? Uhum. Eu falo pra ele, meu amigo, a gente longe de Deus, exposto a isso, meu irmão, todo mundo se comporta. Eu me comporto muito pior do que eu me comporto hoje se eu não tomar certas precauções que estão anos-luz de chegar a um nível desse. Tu sabe disso. Eu não fico vendo mulher no Instagram, eu não fico. Porque, cara, se eu quero que a minha relação com a minha mulher esteja muito boa, eu fecho todas as outras portas. Por quê? Porque eu sou normal, porra. Eu sou um homem normal, eu sei que eu sou. Assim, esse cara nunca teve o mínimo de consciência disso e chegou no que pode ter de pior. E eu falo pra ele, meu amigo, todo mundo chega assim. Você não é pior do que ninguém. Entendeu? Você errou, tudo bem. A gente vai consertar, tu vai cumprir isso aqui. Você tem que se arrepender disso, entendeu? De ficar longe desse troço pro resto da sua vida. Mas assim, sabe? E nem pensar em se matar. Então, assim, mesmo esse cara que é o que não merece, é o mais atroz e tal, esse cara me ensina porque ele tá dizendo o seguinte, cara, olha só, realmente dá um passo pra longe de Deus, que o caminho vai chegar é aqui. Isso pra mim tá claro, sabe? É assim, talvez as pessoas não entendam o que eu tô falando, mas não dá pra achar coerência na incoerência, entendeu? Uhum. Tá, então tu pode ter uma amante
tu pode pegar a estagiária. Não, mas tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Cara, claro que tudo tem gradação, mas eu prefiro a coerência na coerência. Isso é. Então eu aprendo com todos, cara. Eu aprendo com um cara que só tá 1 ano esperando uma cirurgia. Eu aprendo com outro que chega de madrugada e cada coisa vai chamando a atenção. Minha mãe teve câncer em 2021, eu fazia uma porrada de inicial pro plano de saúde, cobrir PET scan, cirurgia de câncer, um monte. Depois que eu passei com isso com a minha mãe, cada uma dessas é uma coisa assim que pra mim é muito mais concreto, sabe? Eu converso com as pessoas, cara, que isso não aparece, mas assim, eu faço questão de conversar com eles e todos saem agradecidos. Caramba, doutor, muito obrigado. Assim, sabe? Porque eu sei que são as pessoas, elas passam angústia, sabe? E às vezes elas estão ali até reclamando, eu quero atendimento. Porque, cara, a pessoa só quer falar, cara, É. deixa eu falar, meu irmão. Fala aí 2 horas, eu quero Isso aí só a gente ouvir. passa na prática toda hora, Eu porque sei. ou é defensoria ou é delegacia, irmão. Isso. Eu Normalmente eu explico- falo, vou e te é mandar o ofício pra ping-pong. delegacia, eu já vim de lá. Já Falei, vi. pô, então vai na 12, que a 12 resolve isso. Lá é assim, não, irmão, você é na defensoria. Aí os caras chegam lá e falam, acabei de vir na defensoria falando que ela é na delegacia. Fica Isso é um clássico, pô. Outro dia eu vi, só pra fechar. Tava estudando de manhã, aí tocou o telefone, número desconhecido. Falei, vou atender. Te contei essa, né? Aí o cara, alô, pai, fui assaltado. Eu falei, tu foi assaltado, cara? Deixa eu falar aí com o assaltante. Ele fala, aí, tu é policial, vai matar teu filho. Eu falei, não sou policial, não, irmão. Sabe o que é pior? Só dentro do presídio, né? Tô. Eu falei, cara, eu defendo vocês, cara. Sou defensor público. Vocês são inacreditáveis, cara. Vocês ficam aí dentro. Meu irmão, eu conversei 12 minutos com o cara, descobri Cara. o crime que ele tinha cometido, quando ele tinha cometido. Aí o cara conversou comigo um tempo. Olha aí, doutor, posso te falar uma parada? Fala. Cara, tem uma gente boa, tu é o primeiro que não esculachou a gente. Falei, obrigado. Posso pedir um negócio? Fala. Fortalece 10 aí no Pix pro cafezinho. Falei, irmão, aí já esculacha que eu não vou fortalecer no cafezinho, não. Tá? Pô, mas eu gosto, Cara, eu é aprendo até com surreal, esse, irmão, cara. cara. Eu aprendo, cara. Eu falei, pô, vocês têm 5 refeições aí, cara. Quer cafezinho o quê, cara? Tá comendo mais do que meus filhos, pô. Eu conversei 12 minutos, cara. Eu te liguei esse telefone e falei, cara, minha vida é inacreditável. Eu aprendo até com esses caras, cara. Isso é vida real, gente real, entendeu? Não dá pra eu ficar, eu sou o paladino da moralidade e esses caras são tudo lixo que escolheu o caminho errado. Não é assim que a banda toca. Claro que tem uma escolha. Claro que tem uma escolha. Tenho certeza que eles concordam comigo que tem uma escolha. Entendeu? O cara que foi pro tráfico, ele sabe que ele escolheu aquilo ali. Entendeu? O cara que matou outro, ele sabe que escolheu aquilo ali. Eu nunca vi um cara virar pra mim e falar, não, doutor, não mereço, eu não escolhi, sou uma vítima. Eu nunca ouvi isso, cara, de R$1 nenhum. Agora, é uma escolha, claro que é uma escolha, mas, meu amigo, não adianta eu achar que ele vai fazer a mesma escolha que eu faço hoje. É que é isso, perguntando pro adolescente, tá estudando? Meu amigo, eu estudava, porque eu ia pra Disney no final do ano, que meu pai, se eu passasse direto. Tinha um estímulo. Eu não tinha mais nada pra fazer. Eu vou estudar, fazer o quê? Jogar PlayStation, estudar. Estudar pra esse garoto é uma coisa assim, cara, uma proposta, meu irmão, metafísica. Sim. Tem que ser, cara, quer trabalhar? O que você quer aprender a fazer? Entendeu? Pode ser amanhã? Quer ganhar R$200 por semana? Eu tenho certeza que muitos iam responder que sim. E outros iam escolher outro caminho. E a vida é isso, é escolher certo e errado. A gente escolhe certo e errado todos os dias, no relacionamento, no trabalho, né? Então, assim, Esquerda eu não e me acho direita, melhor que como diria ninguém. meu sogro. Eu não me acho melhor que ninguém, eu aprendo muito com isso. Mesmo com as maiores misérias humanas, eu sei que, assim, que o ser humano é isso, se estiver longe de, sabe, de Deus mesmo e longe de uma tensão moral e num ambiente que atrapalhe, porque a gente consegue se comportar pior que rato. Mas eu aprendo com o sofrimento das pessoas, sabe? Poder aliviar um pouco o sofrimento das pessoas é um negócio maravilhoso. Então eu me sinto um privilegiado mesmo, ser defensor público, um privilégio, assim, um privilégio pra mim ser útil para as pessoas. Pra mim é um privilégio, eu aprendo todos os dias mesmo, na defensoria e pra mim é uma escola mesmo. Irmão, eu ia fazer até mais uma pergunta, mas você Já fechou. falo pra caramba, não. Não, não é isso. Acabou a Essa bateria. tua frase final aqui fechou bonito, realmente. Queria agradecer demais a tua presença aqui. Eu sou suspeito para falar, esse cara é meu irmão, então não vou ficar nem aqui de rasgação de seda, sabe quanto eu te admiro, a tua trajetória, a tua carreira. E eu me identifico muito com você em vários aspectos da vida e nesse de Estético, né? entregar tudo. Estético, infelizmente, você vai ficar um pouco atrás. Porra, o pai foi privilegiado nesse Quero sentido. ver você comer McDonald's todo dia que nem eu e ficar assim. Depende. O negócio é comer todo dia como é que foi aquela resenha naquele dia? Porra, Vitor, se eu tivesse esse teu shape, eu comia McDonald's todo dia. Eu falava, pô, irmão, aí tu não ia ter esse shape. Puta mundo injusto, né? Obrigado por ter vindo, irmão. Valeu. Valeu pela Tamo junto. presença. Obrigado. E até o nosso próximo episódio. Um abraço, galera.